Bom, boa tarde todo mundo. Temos um ilustre expositor aqui e três ilustres debatedores. Antes de apresentar eles, vou fazer um apelo. Muitos seminários por aí se degeneram em diagnósticos, não passam de diagnósticos, denúncias e lamúrias. Vamos ver se a gente pensa um pouco das soluções e ver realmente como podemos sair da conjuntura. Primeiro, Marcos Mendes, é mestre em Economia na Universidade de Brasília, doutor em Economia da USP, ex-pesquisador nosso, foi técnico do Banco Central, tem como área e é conhecido como um grande experto em política fiscal. Marcos Lisboa, graduado em Economia pela Federal do Rio de Janeiro, doutor em Economia na Universidade da Pensilvânia, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 2003 e 2005 e presidente do Instituto de Resseguros do Brasil. Nércio Menezes é doutor em Chicago. Não, em Londres. Eu pensava que... Embora a Ginete me falou que você era um Chicago. Não, caiu no conceito. Eu não sabe nem mais por que te convidou. Por isso eu tenho que ler isso e não... Então, atua na área de educação, mercado de trabalho e distribuição de renda, produtividade, tecnologia e desemprego. Realmente, eu gosto muito das colunas dele em Valor. E Samuel Pessoa, professor de pós-graduação de Economia de GV, Centro de Crescimento Econômico do Instituto da GV e editor da revista Pesquisa e Planejamento Econômico, e tem uma virtude, doutor em Economia da USP, mas começou a vida como físico. Físico aposentado. Então, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Ok, você começa. Bom, Norma, muito obrigado pelo convite. É sempre bom voltar aqui ao Instituto. Agradeço a presença do Marcos, do Naércio e do Samuel. Para mim é uma honra. Fui aluno do Naércio e do Marcos na USP. Não fui aluno do Samuel porque a matéria dele era muito difícil. Eu dei um jeito de passar pelo lado, mas depois eu conheci no Senado e aprendi muito com ele. Bom, o que eu vou falar aqui hoje é um resumo de um livro no qual eu estou trabalhando, né, que tem o título provisório e pretensioso de Desigualdade, Democracia e Crescimento Econômico no Brasil. Deve sair o livro aí no começo do ano que vem, né? Bom, o meu argumento geral aqui é o seguinte. Primeiro, que o Brasil cresce pouco, e não cresce pouco de agora, nos últimos anos. O Brasil cresce pouco desde o início da redemocratização. E o que eu vou tentar convencê-los aqui é de que uma causa profunda do baixo crescimento do Brasil é a coexistência de um regime democrático com uma alta desigualdade de renda. O Brasil, como todos nós sabemos, é um dos países mais desiguais do mundo, pelo menos as estatísticas que existem mostram isso, né? Então vamos começar pela questão do crescimento, né? Esse gráfico aí, ele mostra a taxa média de crescimento do PNB per capita para diversos países entre 85 e 2010. A gente vê que o Brasil cresce muito menos do que a média do grupo, que está representada por essa barra preta, né? E é um período muito longo, 85 até 2010. Se a gente pegar o melhor período para a economia brasileira, que é o que vai de 2004 até 2010, mesmo assim o Brasil ainda está abaixo da média, né? E a gente vê que esse é um período em que a economia internacional estava muito mal, né? Então a média internacional está muito baixa, né? E mesmo assim o Brasil está abaixo da média. Só se eu tirar a Índia e a China da comparação,
é que eu consigo fazer o Brasil chegar na média internacional. Mas aí já é muita contabilidade criativa, né, para usar a expressão atual, né? Então, fica claro aí que o Brasil cresce pouco, né? Bom, qual é o diagnóstico que existe para dizer que o Brasil cresce pouco, né? A maioria dos economistas concorda com esse diagnóstico que está aí nessa transparência, exceto alguns que trabalham ali na esplanada dos ministérios, no Palácio do Planalto, né? Mas qual é esse diagnóstico, né? Que, bom, o Brasil, se a gente for perguntar qual é uma característica típica da economia brasileira nos últimos 20 e poucos anos, essa característica é que o gasto público corrente cresce muito, persistentemente e acima do crescimento do PIB, né? Bom, esse crescimento do gasto público, ele obriga o governo a aumentar a carga tributária para correr atrás e financiar esse gasto, né? Quando você aumenta a carga tributária, obviamente diminui a rentabilidade das empresas, né, e o estímulo a investir. Mas não é só isso que acontece. Quando você precisa arrecadar mais, cada vez mais você lança mão de tributos de pior qualidade, né? A sua prioridade passa a ser a receita e não a qualidade do sistema tributário. Então você vai diminuindo a produtividade da economia com tributos que oneram exportações, tributos em cascata e etc., né? A criatividade das nossas autoridades tributárias para criar imposto é muito alta. E, além disso, você aumenta muito o custo das empresas na contabilidade dos impostos, né? O Brasil é o último no ranking aí do Doing Business em termos de tempo gasto pelas empresas para pagar seus impostos. Isso diminui a produtividade da economia. Bom, apesar da carga tributária ter subido como subiu nos últimos anos, ela não subiu o suficiente para acompanhar o ritmo dos gastos públicos, o que abre um déficit público crônico na economia brasileira. Esse déficit público nada mais é do que uma poupança negativa do setor público que diminui a quantidade de recursos disponíveis para financiar investimentos na economia e, portanto, diminui o volume de recursos, diminui a possibilidade de investir por falta de recursos, a taxa de juros vai lá para cima e prejudica o crescimento. Quarta característica típica da economia brasileira é gargalos de infraestrutura, não preciso dizer por que isso bloqueia o crescimento. E de onde vêm os gargalos de infraestrutura? Em parte porque o gasto público no Brasil é tipicamente um gasto corrente e falta dinheiro para o governo investir em infraestrutura. Qual é o gasto que mais cresce no Brasil? É salário, pensões, transferência de renda, subsídios, né? Falta dinheiro para parte do investimento. Marcos, não é isso basicamente falta de gestores, porque é complexo fazer. Não, é claro. Você tem outras coisas. Um dos problemas é, como você não tinha dinheiro para investir, você foi desmontando a sua capacidade gerencial para fazer investimento, né? E isso também contribui, né? Mas na origem do problema está que você precisou de uma hora para outra financiar um gasto enorme, né? E tinha que tirar recursos de algum lugar, né? E é mais fácil cortar investimento. Cortando um investimento grande, você já faz o ajuste fiscal necessário do que você teria que cortar 10 programas diferentes, né? 10 programas de gasto corrente para atingir 10 grupos diferentes. Bom, outra característica típica da economia brasileira nos últimos anos, forte crescimento real do salário mínimo. Isso aí, obviamente, aumenta o custo das empresas, né? Desestimula o investimento e realimenta o primeiro ponto, que é o gasto público. Como a gente sabe, vários itens de despesa do setor público são corrigidos pelo salário mínimo, né? Então, realimenta aquele primeiro ponto. Nós temos uma das economias mais fechadas do mundo, o que significa dizer que há baixa concorrência e que com baixa concorrência é possível a empresas pouco produtivas sobreviverem no mercado, o que reduz a produtividade média da economia. Além disso, uma economia fechada faz com que as inovações tecnológicas entrem mais devagar no país, né? Fraca proteção dos direitos de propriedade e incerteza jurídica, né? Se a gente for olhar mais uma vez os rankings internacionais do Doing Business, o Brasil está lá no 8º, 9º decil nesse item, né? Há muita incerteza com relação ao nosso sistema jurídico, o que desestimula o investimento em geral e especificamente o investimento privado em infraestrutura. Voltamos para o ponto 4, né? Nós estamos observando ultimamente a dificuldade de se fazer leilões de concessão frente a mudanças de regra o tempo todo
os investidores se tornam incertos, né? E, por fim, outra característica marcante, uma legislação trabalhista que gera altos custos para as empresas, ineficiente, né? Que busca proteger o trabalhador de renda média do setor formal, mas, ao mesmo tempo, desprotege o do setor informal, aumenta os custos das empresas e desestimula o investimento por conta da menor rentabilidade. A minha tarefa aqui é convencer vocês de que essas não são as causas efetivas do baixo crescimento, mas elas talvez sejam mais sintomas desse problema mais profundo que eu falei no começo, que é a combinação de desigualdade com democracia, né? É muito interessante o fato do Brasil ser um dos países mais desiguais do mundo, né? E isso desde a nossa colonização, e nós economistas damos muito pouca importância ao papel da desigualdade no desenho das políticas econômicas, no desenho das instituições econômicas, né? Aqui no Brasil a gente estuda muito a desigualdade em duas vertentes. Primeiro, para medir a desigualdade, né? E segundo, como é que acaba com a desigualdade, né? Programas de redução de desigualdade. Mas há muito pouca investigação para ver o que a desigualdade causa no funcionamento da economia, né? Isso está começando a mudar, estão começando a surgir trabalhos, né? O Samuel tem falado muito a ideia de que a Constituição de 88 mudou o contrato social do país, no sentido de que, na média, a nação resolveu ser mais redistributiva. Me corrija se eu estiver errado, né? A nação resolveu ser mais redistributiva e aceitou um menor ritmo de crescimento para bancar essa redistribuição. E tem um outro trabalho do Lee Alston com o Bernardo Miller e o Carlos Pereira, em que eles falam que mudou a percepção da sociedade, mudaram os beliefs da sociedade, a sociedade resolveu ser mais redistributiva e também por isso aceitou o menor crescimento. O meu enfoque é um pouco diferente, né? Porque talvez eu esteja errado, mas tanto a ideia do Samuel quanto do Lee Alston é de que isso é alguma decisão coletiva da sociedade, de que isso está bem resolvido dentro da nossa sociedade. A minha ideia é de que não, que existe um conflito latente muito grande, né? E que a desigualdade social gera esse conflito latente, como eu vou explicar agora. Qual é a minha ideia, né? A minha ideia é o seguinte, que num regime democrático, em qualquer lugar do mundo, os governos ficam mais permeáveis às demandas dos grupos sociais. É óbvio, a pessoa precisa de voto para se eleger, né? Precisa financiar sua campanha, então os políticos ficam abertos a determinadas pressões muito mais do que num regime autoritário. Ocorre que em sociedades desiguais, os grupos sociais são muito diferentes entre si. Então o que eles demandam dos políticos, o que eles demandam dos governos é muito diferente, né? Os grandes grupos econômicos querem subsídio do BNDES, querem financiamento dos fundos de pensão estatal, o pobre quer Bolsa Família, o cara da classe média alta quer a universidade pública gratuita para o seu filho, e todos pressionam o governo para ter alguma coisa, né? O grau de pressão sobre o governo é alto e diversificado, né? E, por outro lado, uma democracia jovem é frágil, não tem ainda as estruturas suficientes para elencar essas prioridades, para filtrar essas demandas, inclusive se coloca sob risco a própria democracia, né? Todo mundo lembra do governo Sarney, que até hoje ele se vangloria de dizer que ele fez a transição democrática, né? Com o tema dele de tudo pelo social, ou seja, dar tudo para todo mundo que pedir alguma coisa, né? Foi isso o que aconteceu no começo da nossa democracia, que gerou a hiperinflação, é aquela história que nós conhecemos. Então, o que acontece é que no Brasil a gente não tem um movimento de redistribuição para os pobres apenas. A gente tem um movimento de redistribuição para os pobres, mas a gente também tem redistribuição para os ricos, e a gente tem redistribuição para a classe média, tem redistribuição para quase todo mundo, né? O que gera um inerente conflito distributivo dentro da nossa sociedade. Para ter uma ideia, para formatar um pouco mais essa ideia, eu vou olhar pelo avesso dela, né? Que é a ideia de consenso da classe média que o William Easterly lançou num paper muito famoso de 2001, né? Ele diz o seguinte: sociedades mais homogêneas, mais igualitárias, menos desiguais, menos polarizadas, são sociedades que conseguem acordos mais facilmente sobre o que elas querem do governo, e com isso elas têm mais crescimento econômico, melhor infraestrutura, maior desenvolvimento do seu capital humano,
mais democracia, menos instabilidade política, né? E acabam gerando um maior nível de desenvolvimento econômico. Então, a minha impressão é que o Brasil vive um pouco o inverso disso aí, né? O inverso desse consenso da classe média, vive o dissenso da desigualdade, né? Todo mundo pressionando o governo por duas coisas, não é só por gasto público, é também por regulação, né? Proteção de mercado, regulação do mercado de trabalho. Cada um quer uma regulação que proteja o seu quintal, né? A sua renda e se proteja da concorrência de mercado, né? Essa ideia, bom, então eu vou falar como é que acontece a redistribuição para os ricos, como é que acontece a redistribuição para os pobres e como é que acontece a redistribuição para os grupos de renda média, né? Como é que esse processo se dá, né? Começando pelos ricos, né? Existe uma literatura fascinante, nova, muito interessante, que mostra exatamente que a desigualdade cria sistemas políticos, judiciário e regulatório viesado a favor dos mais ricos, né? E de que os direitos de propriedade costumam ser mal regulados em sociedades muito desiguais, e aí os mais ricos, que têm mais capacidade de manipular a justiça via escritórios caros de advocacia, tendo mais capital para suportar a espera por uma decisão judicial, acabam levando vantagem, né? E o desenho de instituições viesadas a favor dos mais ricos realimenta a desigualdade, né? E faz com que a desigualdade se perpetue ao longo do tempo, né? É alguma coisa que a gente observa no Brasil, a desigualdade é alguma coisa que vem desde os nossos primeiros dias. E já tem uma literatura muito interessante de caráter histórico, analisando como a desigualdade formata as instituições no Brasil, né? Todas essas citações literárias eu tenho a referência inteira no final da transparência, e depois o Instituto pode distribuir isso aí, que vocês ficam com a referência completa, né? Bom, alguns exemplos ilustrativos cotidianos, né? O caso de ascensão e queda do grupo Eike Batista, eu acho que é um exemplo completo de como pessoas e grupos mais ricos na sociedade conseguem atropelar as instituições ou usar as instituições a seu favor, né? O Eike Batista foi o principal contribuinte individual da campanha do presidente Lula, um dos maiores contribuintes da campanha Olimpíadas Rio 2016, né? Uma grande inserção no governo, obteve uma grande quantidade de crédito do BNDES, diversos fundos de pensão estatais investiram nas suas empresas, o fundo de pensão do Correio está em dificuldades financeiras por causa disso, né? Durante as operações do grupo Eike Batista, ele atropelou regulamentos da ANP diversas vezes, a ANP ficou imóvel, né? Quando começou a degringolar o grupo, as operações do grupo, ele atropelou, desrespeitou direitos dos acionistas minoritários, a CVM pouco fez, né? E agora as instituições se movem lentamente, mas ele teve amplo espaço para usar as instituições a seu favor. Outro exemplo, vou ficar só no segundo exemplo para a gente não perder muito tempo, que está na moda, o sistema de transporte urbano. A gente sabe que as empresas de transporte urbano de ônibus controlam totalmente o sistema de tarifas, a planilha de custos. Não há prefeitura que conheça a planilha de custos do sistema de ônibus, né? Aí vamos pela política de campeões nacionais do BNDES, que escolhe essa ou aquela empresa, né? Os acessos a fundos de pensão. Outra característica que eu acho muito importante para essa exposição, a proteção comercial, especialmente da indústria. Desde os anos 40 a gente tem repetidos episódios de substituição de importações, sempre protegendo grupos nacionais da concorrência internacional, né? E isso sempre, a escolha do grupo protegido, muito decidida com base em lobby, né? Então a história do Brasil é repleta de exemplos de como os grupos mais ricos conseguem usar o Estado do Estado retirar a renda a seu favor e retirar a regulação a seu favor, né? Bom, consequências disso. Bom, subsídios grandes, gera gasto público alto e corrente, isso gera necessidade de aumentar a carga tributária, baixa poupança do setor público, a economia fechada traz pouca produtividade. Ou seja, eu estou voltando naquela primeira transparência em que eu dizia que aquelas eram as causas do baixo crescimento. Na verdade, aquilo é sintoma de alguma coisa que está por trás, né? Aparece o que antes era causa do baixo crescimento, agora aparece como sintoma desse problema distributivo via Estado.
Bom, e com relação aos pobres? O que aconteceu? Qual é a história dos pobres? Antes da democratização, praticamente não havia política social de amplo espectro no Brasil, né? As nossas estatísticas sociais eram africanas, né? Literalmente, né? A nossa expectativa de vida, a mortalidade infantil estavam ali no nível do Gabão, do Sudão, né? É uma coisa impressionante a gente olhar as estatísticas sociais dos anos 80, né? Com a redemocratização, de repente os políticos descobriram que eles precisavam de votos para sobreviver e que os pobres tinham muito voto, né? Então a coisa mais natural foi o surgimento de uma série de políticas a favor das camadas mais pobres da população. Bolsa Família, aumentos reais do salário mínimo, benefício de prestação continuada, alguns mais eficientes, outros menos eficientes, mas muitos deles chegando aos mais pobres da sociedade. Esse tipo de fenômeno está claramente registrado na literatura aí, e é a face mais clara da vinculação entre redemocratização e aumento do gasto público em decorrência da existência da desigualdade na sociedade, né? Agora, a questão é que com a redemocratização não foram só, bom, antes disso, né, só registrando mais uma vez, o que isso causa? O que essas políticas a favor dos mais pobres causam? Gasto público elevado, baixa poupança do setor público, gargalos de infraestrutura. Voltamos mais uma vez para onde nós começamos, né? Mais uma vez isso aí aparecendo como um sintoma de um conflito social, com uma característica específica adicional que vem da política para os mais pobres, que é o aumento real do salário mínimo, né? Que é mais um ingrediente somado. Bom, a questão é que com a redemocratização não foram só os mais pobres que ganharam espaço junto ao governo, né? Com a possibilidade de sindicalização dos trabalhadores, com a livre associação, foi possível diversos grupos de renda média formarem associações, sindicatos, etc., e pressionarem o governo por políticas a seu favor, né? Além disso, os políticos descobriram alguns nichos onde fica fácil ganhar voto, né? O político é um cara racional, que ele quer maximizar os votos dele, minimizando os custos de campanha dele. Então ele olha lá aquele eleitorado que tem uma demanda homogênea, né, e vai em cima, né? Tem aquela igreja que quer os fiéis daquela igreja, que são tantos mil, eu vou naquela igreja, né? Um grande filão que foi descoberto aí pelos políticos foi o filão dos idosos, né? O pessoal está próximo da aposentadoria ou que está aposentado, né? Os idosos votos, tem aquela demanda homogênea por melhores aposentadorias e benefícios voltados para os idosos, né? E abundam as políticas a favor dos idosos. Eu vejo lá no Congresso todo dia que o Paulo Paim sobe na tribuna, tem alguma coisa nova para os idosos, né? Alguns grupos que convivem no mesmo ambiente social dos políticos, né? Nós, funcionários públicos, conseguimos cochichar no ouvido do político na hora que ele está assinando o plano de carreira para botar mais uma gratificação, mais alguma coisa. Então tem uma série de grupos que conseguem ter acesso a decisões favoráveis a seu favor. O que isso gera? A mesma coisa, voltamos para aqueles mesmos sintomas lá do começo, com uma coisa nova que é típico dos grupos de renda média, que é a legislação trabalhista de alto custo. Isso é tipicamente para os sindicatos formais, de trabalhadores formais de renda média, né? Bom, exemplos ilustrativos de políticas que decorrem de benefícios a grupos de renda média. A mais importante é o sistema previdenciário caro, regressivo e insustentável ao longo do tempo, né? Hoje o sistema previdenciário consome 11% do PIB, parte disso é consumido indo para os mais pobres via salário mínimo, benefício de salário mínimo, mas talvez metade desse 11% do PIB vá para grupos de renda média. E você tem regras no sistema previdenciário, como as regras de pensão, que são muito benevolentes para grupos específicos de renda média. Outra política tipo, o alto salário dos funcionários públicos, meus colegas que não me ouçam falando isso, né? E a remuneração, não só a remuneração, mas a aposentadoria também privilegiada para os funcionários públicos. O ensino superior gratuito para os estudantes de renda média e alta nas universidades públicas é uma coisa que se conseguiu preservar desde antes da redemocratização. Marcos, uma dúvida, esses 11% está servidor público ou não? 11% está servidor público. Está tudo? Tá. Pensão por morte também? Também.
Um exemplo que eu sempre gosto de falar, né, é o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Juventude. Né? Não existe o Estatuto da Criança. Né? Supostamente deveria existir também, mas o idoso vota, a juventude vota e a criança não vota. Né? Então, o político foca exatamente ali onde vem o voto. Né? E mais a tradicional resistência, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, os sindicatos de trabalhadores formais que bloqueiam a reforma da Previdência e com essa regulação conseguem preservar rendas para si mesmo. Né? Daí é que vem essa ideia de redistribuição dissipativa, né? Que o Brasil tem um modelo de baixo crescimento com redistribuição dissipativa. Por que redistribuição dissipativa? Porque parte do que deveria ser redistribuído para o pobre vaza para o rico, vaza para a classe média. Então o que você tem é um processo de alta regulação da economia, elevado gasto público, com baixo efeito sobre os índices de desigualdade. Eu ontem recebi um artigo da Rosane Mendonça em que ela mostra que a intervenção do governo nos países da OCDE diminui a desigualdade muito mais do que diminui no Brasil. Né? Após transferências governamentais, a desigualdade nos países da OCDE desaba. No Brasil cai um pouquinho. Isso foi um relatório da OECD em sua época no Ministério da Fazenda, né? A gente fez um relatório desse na Fazenda. A Rosane trabalhava lá também. Ela trabalhava lá. Ela deve ser atualizada. A gente pegou exatamente essa conta. Uhum. Desigualdade antes da ação dos Estados, desigualdade depois da ação dos Estados. Bom, a questão aí é o seguinte, quando você começa a dar benefício para todo mundo, você tem que pagar isso de alguma forma e paga via carga tributária. Então alguém que está recebendo benefício também começa a ter que pagar isso. Né? E começa uma bagunça. Né? Eu recebo benefícios, eu recebo proteção de mercado, mas eu também pago. No fim das contas, ninguém sabe mais quem está ganhando, quem está perdendo. É o argumento do Marcos, um pouco da Zeina no artigo deles, né? De que você acaba criando uma sociedade com alto grau de rent seeking. Né? Por quê? Porque se você não sabe se está ganhando ou se está perdendo, né? E está todo mundo correndo atrás de benefícios, a sua estratégia individual é correr atrás de benefícios para você também. Né? Você vai querer pagar menos imposto e receber o máximo de benefício possível para não ficar atrás nessa corrida. Né? Só que isso gera uma série de custos e ineficiências na sociedade, né? Que derruba ainda mais a capacidade de crescimento da economia. Né? Tipicamente, retirando aí essas ideias, espero que eu não esteja interpretando de forma errada do paper do Marcos e da Zeina, né? 3 efeitos negativos do rent seeking sobre o crescimento econômico. Primeiro, quem faz investimento numa sociedade com alto grau de rent seeking não são as empresas mais produtivas, mas sim as empresas que têm mais conexões para conseguir financiamento. Então você já diminui a produtividade da economia. Segundo, as pessoas perdem muito tempo disputando a riqueza que já existe, em vez de produzir mais riqueza. Então é comum dizer que no Brasil vale mais a pena fazer lobby do que fazer pesquisa. Né? Então é óbvio o efeito disso sobre a produtividade. E o governo, ele é transformado, ele deixa de ser um provedor de rua, de esgoto, de transporte público, de coisas que ajudam a economia a funcionar, e passa a ser um árbitro, né? Essa renda vem daqui, vai para lá, um árbitro tirando renda de um para dar renda para outro. Ele perde o foco dele na provisão de serviço público, fica pesado, inchado, incapaz de prover serviço público com eficiência. Bom, aí que vem a coisa interessante. No meio dessa confusão toda e de todo esse diagnóstico negativo, ao fim e ao cabo a desigualdade está caindo. Né? Temos mais de 10 anos de desigualdade caindo. Se o meu raciocínio de que a desigualdade é o nó do problema, e se a desigualdade está caindo, então é possível que esse problema se dissolva ao longo do tempo. É possível que ao longo do tempo a gente entre num círculo virtuoso. Né? Pode ser que a desigualdade venha a cair tanto no Brasil que a gente caminhe para aquela ideia de consenso da classe média. Né? A sociedade vai ficando mais homogênea, né? E a literatura mostra alguns caminhos por onde isso pode acontecer. Né? Primeiro, uma parte da política social é a educação. Né? Com a educação aumenta o capital humano dos mais pobres, as pessoas começam a ir para o mercado de trabalho, têm emprego melhor, começam a melhorar de vida via mercado e não via política de assistência social. Né? E aí começam a demandar mais um ambiente de trabalho eficiente, menos regulado e menos política social. Um outro efeito interessante da redução da desigualdade é que a pobreza cai junto, né? E com a queda da pobreza há uma redução da restrição ao crédito aos mais pobres. Né? O pobre começa a ter patrimônio, ele pode dar esse patrimônio em garantia de empréstimo,
começa a ter acesso ao mercado de crédito, e com esse crédito ele pode financiar a educação dele, ele pode financiar um investimento no negócio próprio. Então o mais pobre, o pobre que vai ascendendo, ele vai começar a ficar mais interessado no bom funcionamento do mercado e menos interessado em política assistencial, né? E tem uma outra linha de literatura muito interessante que diz o seguinte: olha, quando você tira o cara da pobreza, ele para de estar preocupado com o que o filho dele vai comer hoje à noite. Ele começa a ter um horizonte de planejamento de 6 meses, 1 ano e próxima geração. Ele começa a enxergar uma perspectiva para o filho dele. Para ele o jogo já está zerado, mas o filho dele pode ascender. Então ele começa a ter um comportamento muito virtuoso em termos de crescimento econômico. Ele começa a poupar mais, ele começa a investir mais em educação, ele começa a organizar o padrão de consumo dele, todo pensando no futuro dos filhos, né, na acumulação, e isso é benévolo ao crescimento econômico, né? Então, nós temos uma chance de, por inércia, sair do problema que nós estamos encralacados. É uma coisa interessante, né? Mas não necessariamente esse ciclo virtuoso vai acontecer. A gente pode cair num ciclo vicioso. Por quê? Porque o nosso nível de desigualdade ainda é muito alto, né? E os artigos novos que estão saindo, do pessoal que mede desigualdade e acompanha a desigualdade, estão sinalizando de que há uma tendência à estabilização da desigualdade num nível ainda bastante alto no Brasil, né? A gente fala muito que a desigualdade no Brasil caiu, e no Chile eles estão reclamando que a desigualdade está alta. A gente vai olhar, a desigualdade no Chile é menor do que aqui, né? Então nossa desigualdade ainda é muito alta. Se ela se estabilizar num nível muito alto, esse modelo de requerer rendas do governo, esse modelo de redistribuição dissipativa vai sobreviver por muito tempo. Uma outra indicação interessante da literatura é de que muita gente que saiu da pobreza no Brasil ainda está numa situação de vulnerável, né? Alguns anos de baixo crescimento no Brasil pode fazer essas pessoas escorregarem de volta para a pobreza, o que significa que vai realimentar o modelo de redistribuição dissipativa. E outra coisa que me preocupa mais ainda é que a elite política brasileira parece nem um pouco interessada em disciplina fiscal, né? E para você acabar com um modelo de redistribuição dissipativa, um modelo de rent seeking, você precisa de responsabilidade fiscal, de restrição fiscal forte. Porque se a restrição fiscal for fraca, qualquer um que chega no governo para pedir mais um subsídio, mais uma benesse, mais uma política, vai conseguir, né? Porque quem está lá para dizer não está disposto a dizer sim, né? E outra coisa, o efeito pré-sal, né? O pré-sal chegou na cabeça dos políticos brasileiros com a seguinte mensagem: vai ter dinheiro para pagar tudo no longo prazo. Pode gastar, que no longo prazo a gente tem dinheiro para bancar o pré-sal para pagar isso. Se essa mentalidade se perpetuar, vai ser difícil sair desse modelo de redistribuição dissipativa. Bom, se eu tiver certo nessa avaliação, já estou terminando, qual é o principal insight que eu tiro disso aqui, né? A gente vai ter um ano eleitoral, vai ter aquela janela em que é possível fazer reformas no primeiro ano de governo. O principal insight que eu acho que a gente tira daqui é o seguinte: tem que priorizar as reformas que, ao mesmo tempo, aumentem a eficiência da economia e reduzam a desigualdade, né? Isso vai nos ajudar a caminhar mais rápido em direção ao ciclo virtuoso, né? O que eu elencaria como prioridade aí? Previdência social, uma reforma da Previdência que acabe com a inconsistência financeira de longo prazo da Previdência e, ao mesmo tempo, reduza o caráter concentrador de renda da Previdência. Teria que pegar aqueles pontos específicos, as pensões por morte, a questão dos servidores públicos, né? E tornar a Previdência menos concentradora de renda e mais sustentável financeiramente. Número 2, é evidente, a educação, né? Está aqui o especialista na área. A educação, ela aumenta a produtividade e redistribui ao mesmo tempo, quer dizer, é um instrumento fantástico. E mesmo os investimentos de infraestrutura, que nós somos carentes em todo tipo de infraestrutura, eu acredito que a gente tinha que dar um tratamento especial para aqueles que têm impacto na vida dos mais pobres, né? Eu elenco aí saneamento e transporte público, né? Os nossos indicadores de saneamento são horrorosos, né? Você tem muito o que fazer no saneamento e melhorar muito a vida dos mais pobres, e a qualidade de vida e a produtividade dos mais pobres via saneamento e transporte público, né? Eu já falei demais, os outros itens a gente fala na hora do debate. Agradeço. Não. E aqui estão as referências bibliográficas, quem quiser uma cópia depois da Você vai mandar isso para nós, não? Vou. Já tem, o Giovanilson já tem.
Só aproveitando fazer uma propagandazinha, ali embaixo o nosso site, em conjunto com o Instituto Brasil Economia e Governo, semanalmente, a cada 15 dias, sai um artigo novo sobre aspectos econômicos em que o governo tem alguma coisa a dizer, como política fiscal, regulação, direito à economia. Então, quem não conhece, recomendo dar uma olhadinha, vale a pena. Ok, obrigado. Eu vou fazer uma provocação, que quando saiu esta biografia de Getúlio Vargas, estávamos Getúlio surgiu como produto da crise de 29. Eu acho que, como o Marcos está dizendo, que o Brasil está chegando a um impasse. Estávamos conversando entre nós, inclusive tentei fazer um seminário sobre isso. O que faria o Getúlio hoje? Porque pode haver, se esses problemas não são resolvidos, pode surgir uma figura polarizadora que dá a resposta dele. Inclusive, surgiu esta figura no ano 89, 90, o nome dele é Fernando Collor, e que ele foi este tipo de figura, mas não estava à altura do desafio. Mas ele está aí, mas pode haver outra figura importante, como vocês são da geração de produzir ideias e podem influenciar. Seria interessante que vocês produzam. Sabemos que tem que resolver a Previdência e outras coisas que Marcos diz, mas como pode articular isso politicamente? Marcos, você tem... Marcos, você podia deixar pelo último slide, que você foi meio rápido para mim. Vamos aqui alguns comentários. Então, bom, primeiro, obviamente, foi engraçado, ele está terminando o artigo do Zeno, e aí o Samuel conhecia os dois, o Marcos mandou um dele, falou assim, rapaz, quanta coisa em comum. Né? Então, o que eu acho que existe aqui, tanto no caso do Marcos quanto no meu caso, é uma grande conjectura, mas acho que falta aqui um passo além. Né? Eu concordo também com o discutir não alongar nisso, mas eu acho que tem uma grande conjectura que precisa agora a gente quantificar esses processos. Eu acho que a grande tese é que a complexa desigualdade do Brasil está associado de alguma forma a essa concessão de pequenos benefícios, privilégios, que a gente chama de rent seeking, tem muita evidência isolada mostrando que de fato o Brasil destoa do resto do mundo nesse aspecto. Né? O Brasil, de fato, qualquer métrica que você escolhe para olhar distorções dessa natureza, o Brasil está sempre na frente. Tamanho da carga tributária, tamanho de empréstimo subsidiado, tarifa de proteção efetiva, fechamento da economia, enfim. Escolha métrica, o jogo aqui é escolha métrica para resultado. Eu acho que aí falta, primeiro, de fato, quantificar isso usando um pouco mais de econometria. Né? Então o Brasil, de fato, é diferente de documentar isso aqui de uma forma mais estatística. E aí, eu acho que aí fica uma pergunta de por que o Brasil é tão diferente do resto. Quer dizer, ele é diferente de alguns, não tão diferente de outros. Né? Se olha, o Bhagwati acabou de soltar um livro sobre a Índia, parece cópia disso aqui. Né? O livro do Bhagwati sobre a Índia é muito parecido. Né? Agora, tem alguns países. Mas daí a pergunta desigualdade tem em todo o país. Né? Os Estados Unidos é mais desigual que a Europa. Por que em alguns lugares a desigualdade leva a essa teia de proteções que aparentemente, aí falta documentar, são mais significativas do que em outros países? E a Índia não é um país tão desigual assim. É uma curiosidade, a Índia não é tão desigual assim na renda. Né? E tem um desenho parecido. Eu acho que aí que falta um pouco falta a gente de fato preencher o lado esquerdo e direito da equação. Né? O que são as variáveis determinantes? Como é que a gente mede essas consequências?
quantitativamente e, de fato, mostrar que se sobrevive aos testes empíricos. Isso é um desafio para você, para mim. Eu usaria o termo não desigualdade em si. Eu não acho que, como eu falei, a Índia é maior que o Brasil, a Turquia também, e tem questões semelhantes, né? Mas eu acho que o aspecto mais é essa heterogeneidade da economia, né? Mas, em parte, também a desigualdade é endógena. Ela não é o começo da história. Você tem um sistema de equações simultâneas. Na hora que for estimar, a gente tem que ler. A desigualdade é parte resultado deste processo, né? Quer dizer, qual é o aspecto que lidera o processo? Como é que a gente entrou nessa... E é um ponto que, quer dizer, a gente procura fazer no nosso artigo, mas é algo que não tem que ser trabalhado. Quer dizer, a maneira como eu e Zena vemos esse processo é como o resultado de um jogo em equilíbrio, né? Um jogo genético, meio como os trabalhos do Arvin Grafe, né? No GQI, né? Quer dizer, é um jogo em equilíbrio. Você tem uma sociedade que, pela herança colonial, né? Engelman, Sokolov e Asimov e Robinson, ela tem instituições extrativas, muita desigualdade e baixo acesso ao poder político, né? Você olha os números de acesso à votação, por exemplo, no Brasil até os anos 50, é ridiculamente baixo. Mesmo nos anos 50, o percentual da população que vota, né? Então você tem essa herança que vê instituições extrativas, muita desigualdade e esse Estado imenso, né? Que é uma herança que vem desde o período colonial, né? E principalmente depois da crise de 14, da guerra, né? Quando aquele breve ensaio de um Estado liberal é abandonado na República Velha. Você tem crenças na sociedade de que a forma de obter recursos e privilégios e o desenvolvimento é por meio da concessão desses privilégios e benefícios, e de fato esse sistema é consistente, ele tem que estar em equilíbrio de Nash, né? As pessoas de fato que conseguem ter acesso, de fato obtêm benefícios, e mais ainda, eu adiciono, eu vou chamar de ideologia no uso do termo fora do contexto, mas de fato eu acho que isso é consistente com a sociedade que acredita que por meio da ação do Estado e da coordenação do setor público das decisões privadas, obtém-se o desenvolvimento. Quer dizer, isso não é apenas a ação de grupos de interesses querendo morder algum benefício público. Quer dizer, de fato a sociedade acredita que essa é a forma de se desenvolver, que o BNDES é bom para o país, que a proteção à economia e ao comércio exterior é bom para o país, que o Estado coordenado de decisões privadas é bom para o país. E para ser consistente, né, a ação pública tem que ser eficaz em garantir esse maior crescimento, e que de fato teve durante várias décadas. Tá? Nunca foi um processo fácil, nunca foi um processo simples. Você tinha sempre 10 anos de forte crescimento com essa coordenação do Estado, seguido de 10 anos de crise. Foi assim nos 50 e o fim muito ruim do governo Juscelino, com crise externa, inflação e baixo crescimento, que teve a consequência desastrosa do regime militar, mas depois de um breve período liberal com Campos e Bulhões. Foi assim nos anos 70, com a experiência militar, que que repete o velho projeto do nacional desenvolvimentismo e que, de novo, termina numa grave crise externa, em elevada inflação e em uma década de baixo crescimento. A mudança política dessa vez, felizmente, é para a democracia, né? Mas eu acho que esses longos períodos de crescimento, ainda que seguidos de longas crises, e aí está, essa velha teoria de bolhas, né? Quer dizer, bolha quando é bolha não dá para dizer que é bolha, né? Esse é um resultado base da literatura de bolha. Quando é bolha tem sempre uma dúvida, tem sempre um fato real acontecendo, tem sempre pessoas inteligentes que vão dizer que é uma bolha, pessoas inteligentes com bons argumentos que vão dizer que não é uma bolha, né? Esse é um resultado básico dessa literatura. Também neste caso, a consistência da crença nacional desenvolvimentista ela se dá, que tem sempre a possibilidade de atribuir à crise alguma coisa externa, né? A crise alguma coisa externa, como foi, por exemplo, a crise dos anos 80. Não foi o choque do petróleo, né? Foi o choque dos juros da dívida americana. Não explica porque a Coreia não passou por isso, não explica porque o Chile não passou por isso, enfim, não explica porque alguns caíram na crise e outros não, né? Mas dá sempre para contar. Então essa é parte do sucesso. Eu acho que o modelo desenvolvimentista foi, primeiro, durante muitos anos ele deu certo na sua métrica. A métrica não era reduzir desigualdade, a métrica não era educação, a métrica era crescimento, e deu certo em 10 anos, 2 vezes seguidas.
e a grave crise que se seguiu, dá para argumentar que não foi apenas o fracasso do modelo. Ainda que eu acho que haja crença aí. Mas enfim, então eu acho que tem um papel que eu chamo de ideologia aqui da sociedade acredita que esse é o modelo adequado, esse é o modelo correto para a sociedade se desenvolver. E isso leva a uma complexidade ainda muito maior que a questão tributária. Esse é um ponto que a gente enfatiza um pouco, acho que também está no seu trabalho, quer dizer, que isso não para na questão tributária. Vai tentar explicar o sistema S para um estrangeiro. Tá? Contar o sistema S. O que é o sistema S? O sistema S é um imposto. É um imposto compulsório, todo mundo tem que pagar, sobre a folha de pagamentos, quem paga é o trabalhador. E isso vai para quem? Vai para o governo? Não. É a folha de salário. Passa pelo orçamento público? Não passa pelo orçamento público. É um imposto que não passa pelo orçamento público, não passa pelo governo e vai direto para grupo privado. Né? Se eu contar isso para um americano, ele vai falar, mas você está falando o quê? Da família Soprano? Né? Que diabo é isso? Como é que é um imposto compulsório que vai para alguém que não tem nenhum critério de controle público? Eles fazem com o dinheiro que desejam. Né? Mas tudo bem, dá o SESC, que é legal, eu gosto do SESC, está me subsidiando o meu consumo, e dá a Fiesp, né? É legal, das confederações todas. Isso é um imposto que subsidia sem nenhum controle do poder público. Né? Não tem controle algum. Vai explicar o FGTS. Eles dizem que o TCU controla. Eles dizem que o TCU controla. Vai explicar o FGTS. Né? O FGTS é um imposto sobre o trabalhador, uma poupança forçada, que rende metade da inflação. Todo trabalhador é obrigado a poupar. Isso vai para um private equity, para um fundo privado. O fundo é privado, não é governo. A Caixa administra e recebe uma bela comissão por isso, que investe em empresas, compra participação acionária em empresas e financia investimento. E não tem nenhuma contabilidade pública. Vai explicar o crédito direcionado, né? Que no Brasil, de novo, os números vão ser muito maiores. Né? O Brasil compulsório é 45% do PIB. Né? Os outros países é 3%, 4%. Né? Então tem um Brasil que paga 20% de spread, o Brasil paga 3%. Quer dizer, então, só para completar, quer dizer, eu acho que eu adorei o trabalho do Marcos, né? Obviamente aí também tem uma coisa narcisista, que a gente acabou chegando a várias coisas em comum semelhantes. Acho que ele faz um trabalho muito exaustivo e ele tem essa bela conjectura sobre o papel da desigualdade na origem do baixo crescimento. Né? Acho que aqui tem uma agenda, isso aqui abre uma agenda de pesquisa importante, que é a gente de fato quantificar essas distorções, né? Quantificar quanto isso torna o Brasil diferente dos demais, quantificar o quanto que isso afeta o crescimento, e aí eu acho que o teste final, e aí talvez possa dar dados de município para isso, estou pensando sobre isso lá na escola também, dividir com você, falar a ideia, pegar os dados municipais e pegar vários indicadores de heterogeneidade, então não pegar só renda, pegar idade, questão racial, cor de pele, educação dos pais, pegar uma série de indicadores de desigualdade, né? E verificar se nas cidades, olhando um dado do painel, se nas cidades onde os indicadores dessa heterogeneidade são maiores, você acaba tendo regulações mais complexas. Tá? Por exemplo, em telefonia e outros setores. Isso seria uma maneira de testar. Nós estamos no mesmo país, né, olhando a base de dados comum. Quer dizer, será que cidades onde a desigualdade, a heterogeneidade é maior, isso gera maior rent seeking? É uma maneira de testar. Posso fazer um comentário? Tem um artigo que eu achei brilhante do pessoal da PUC do Rio, Naritomi, agora não lembro como é o nome dela. É muito, muito interessante. Basicamente o que ele mostra é o seguinte: atividades econômicas extrativas geram desigualdade, e a desigualdade deteriora a qualidade das instituições. O que eles foram fazer? Eles pegaram duas grandes atividades extrativas no Brasil, na história do Brasil, que é a cultura da cana e a extração mineral, a extração do ouro, que ocorreram em períodos históricos diferentes, né? E o que eles mostram é que, eles pegam os dados municipais, naqueles municípios onde a cultura da cana foi mais intensa, até hoje esses municípios têm maior desigualdade na distribuição da terra, né? E naqueles municípios onde houve mais intensa atividade mineradora, as instituições de governança são mais deterioradas, a qualidade dos governos municipais é pior. Isso demonstra, vai um pouco nessa linha que você está querendo ir, de definir o fator causal, não só a persistência histórica da influência da desigualdade, né, como é que ela consegue
deteriorar as instituições e por tanto tempo, ao longo de tantos séculos. Né? Só para concluir, eu concordo, mas eu acho que está faltando. Isso aqui abre uma agenda de pesquisa para fazer essa análise estatística, empírica e de fato documentar. Né? Acho que é uma conjectura, tem muita coisa ao redor, mas acho que falta para a gente. Para concluir, eu digo o seguinte: quer dizer, para além de tudo que você menciona, eu acho que a própria política de concessão de benefícios leva à piora da produtividade e à perda de crescimento. Quer dizer, na hora que você resolve ter uma indústria nacional, fazer componente nacional, você está tirando capital de trabalho do que o país faz bem para o que o país não faz tão bem. Né? A produtividade da economia cai. E o pior, na hora que eu faço componente nacional, setores produtivos, eu estou reduzindo a produtividade dos setores à frente da cadeia produtiva. A gente já viu esse filme com a indústria de informática. Quer dizer, essa política que olha o local, né, ela acaba tendo um efeito negativo sobre a produtividade da economia, que acaba diretamente, independente dos seus impactos indiretos. E, por fim, eu acho que um aspecto fundamental que permite a sobrevivência desses mecanismos, no caso brasileiro, é porque, exatamente pela nossa origem, pelo desenho das nossas instituições, você criou uma série de mecanismos descentralizados, com pouca transparência, pouca, desculpa a palavra, accountability, da intervenção pública. Né? Quer dizer, o Brasil não teve orçamento público até 1990, isso é inacreditável. O Brasil não sabia qual era o seu orçamento público no momento. Não sabia. Tinha orçamento A, orçamento B, conta movimento. Então, quer dizer, você não tem nenhuma consolidação. Ao contrário do Chile, por exemplo, toda a concessão de benefícios, subsídios no Brasil, não passam pelo orçamento. Eles são dados diretamente. Muitas vezes, estou privado, né, como no caso do Sistema S, ou no caso do crédito direcionado. Quer dizer, eu acho que você vai fazer um ponto para adicionar à sua agenda, né? Eu acho que fazer com que toda a concessão de privilégios passe pelo orçamento público, né? Que seja objeto de deliberação pelo legislativo, que não haja um privilégio adquiridos e que exista uma agência independente para avaliar, como o IPEA dos anos 80 fazia com a política social, avaliar como na ESO avalia a política pública, né? Para avaliar as diversas políticas públicas e dar transparência. Isso permitiria o debate. Eu acho que parte dessa dificuldade é que o ganho do benefício satisfaz um grupo pequeno, que é muito beneficiado, e o custo é difuso. O velho argumento Olson. Né? E como as pessoas não têm transparência do quanto estão pagando por tudo isso aqui, isso acaba permitindo essa disseminação dos pequenos privilégios. Quer dizer, o grupo de interesse se mobiliza, vai até o setor público, não tem oposição porque ninguém vê a conta que está pagando e recebe. Enfatizo, para concluir, o papel da ideologia. Porque se fosse só grupo de interesse indo ao governo, seria uma história. Mas no Brasil, o setor público cria grupos de interesse. Isso aí é novidade, né? A gente cria grupos de interesse. A gente cria a Zona Franca de Manaus, a gente cria uma indústria naval que não existia, a gente cria uma indústria de informática que não existia, depois quebra. Enfim, aí a gente paga a conta. Mas, quer dizer, esse papel da ideologia no Brasil me parece bastante forte, sobretudo por esse aspecto. Quer dizer, não é o Estado respondendo à pressão pequena, ao interesse comezinho, mas é o Estado criando o interesse comezinho e depois o Estado fica refém. Como é que você faz a Zona Franca de Manaus? Má notícia, deu errado, não virou produtiva, o país é mais pobre, por que existe a Zona Franca de Manaus? Tem mais uma notícia renovada até 2050. Eu sei, até 2050. E aí, como é que você faz agora? Tem que renovar. Tem uma cidade, tem gente. O país seria mais rico se as pessoas que estavam na Zona Franca de Manaus estivessem em outro lugar. Se o capital que está lá estivesse em outro lugar. Então, como é que você faz? Não tem. Bom, todo mundo pagar mais imposto durante 30 anos, 37 anos, para sustentar a Zona Franca de Manaus. Não tem muito jeito. É como aquela tia que está doente. Você tem que sustentar. Você vai fazer o quê? Só para esse teu último ponto aqui, que não está aqui nas minhas proposições, né? Criar mecanismos institucionais de clareza aos custos e benefícios. Eu sabia que você ia falar, mas eu gostaria de colocar outra pergunta para vocês. Vamos dizer, eu acho que Dilma não se reelege, possivelmente não tem oposição política. Eu acho que ela vai ser afastada por Lula. Lula vai voltar como salvador da pátria. Ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai continuar a cometer as mesmas besteiras, ou ele vai indicar... Ele vai acertar. E? Se ele voltar, ele vai acertar.
ou ele vai nomear Armínio Fraga como ministro da Fazenda. Mas se ele não comete as mesmas besteiras, e se ele nomeia Armínio como ministro da Fazenda, que fariam elas? Essas são as perguntas que eu gostaria de que vocês, os eruditos economistas que sabem da história econômica toda e desigualdade, que faria Armínio com o apoio político do Lula para consertar esta coisa? Acho que faria o que o Lula fez em 2003. Quem? Faria o que o Lula fez em 2003. Isso tem conselho. Acho que é interessante a gente entender o que aconteceu ao longo do governo Lula e do governo Dilma. Queria dizer, primeiro, para mim é uma satisfação estar aqui comentando o texto do Marcos, quando eu recebi pelo e-mail, 1 ano e meio atrás, uma proposta de livro que o Marcos mandou. Eu fiquei surpreso com o que ele tem, o trabalho que ele tem, a quantidade de coisa acumulada e trabalhada é muito maior do que ele mostrou hoje para a gente. O Marcos é um trabalhador incansável, eu acompanho as coisas que o Marcos faz há muito tempo e é desses ministros de primeiro nível que a gente tem. Fico triste não ter sido seu professor. Eu acho que o debate que a gente está conversando aqui, e aí me falta elemento, mas acho que é um debate de ciência política, centralmente. Acho que a gente tem dois modelos para pensar escolha de política pública e ciência política. No pequeno escrito que eu fiz há um tempo atrás, que o Marcos generosamente cita, eu usei um modelo, que é um modelo mais simples, e todo mundo aqui está conversando sobre um outro modelo. Né? E eu acho que o que está ocorrendo no Brasil, que os nossos cientistas políticos, Marcos Pereira e Marcos Mello, Carlos Pereira, Marcos Mello, o Ali, o Bernardo Lima e o Alston chamaram de inclusão dissipativa. Inclusão dissipativa é um pouco a interseção e a convivência desses dois modelos. Então tem um modelo que é um modelo muito careta e que os economistas, que é um modelo que está na ciência política há muito tempo, que os economistas trouxeram para a economia política nos anos 90 para entender a relação entre crescimento e desigualdade. E aí esse modelo é simples da gente entender, não tem nenhuma ideologia, não tem nenhuma complexidade. Simplesmente, se eu pego uma sociedade, eu ordeno as pessoas da mais pobre à mais rica, põe todo mundo numa fila, pego uma faca, corto no meio, a cabecinha da pessoa que a faca cortar é a pessoa mediana, no sentido que metade da população é mais rica, metade é mais pobre. Uma sociedade muito desigual, uma sociedade em que esse cara tem uma renda muito menor do que a renda média da sociedade. Então é uma sociedade que tem várias formas desse cara se beneficiar que não é crescendo. Né? Porque tem um bolo grande do ponto de vista dele, que a renda mediana é muito menor do que a renda média. Então esse cara vai voltar por mais imposto e mais redistribuição. Conforme o processo vai ocorrendo e a desigualdade vai caindo, uma hora a diferença entre a renda média e a renda do eleitor mediano cai, e aí a votação da sociedade, o processo político, de escolha política da sociedade, vai ficando mais pró-crescimento. Porque aí o eleitor mediano não tem mais jeito de melhorar de vida a não ser com crescimento. Então, eu acho que essa é uma maneira de ver o que aconteceu na redemocratização e a maneira como eu vejo. E com isso a gente explica o enorme aumento da carga tributária, o enorme aumento da carga tributária associado ao aumento do gasto social e de redistribuição, ou seja, com redução do investimento público em infraestrutura. Em cima desse modelo, a gente tem um outro modelo operando, que esse outro modelo que opera ele é muito mais antigo, que é um modelo bem descrito no livro do Manco Rosso, né, a Estratégia da Ação Coletiva. A sociedade tem um grupo muito heterogêneo, vários grupos que não são classes sociais, são grupos que têm alguma afinidade, pode ser profissional como funcionário público, pode ser etária como idosos, pode ser, seja lá, tem várias formas de fazer o corte da sociedade desse grupo. Esses grupos têm uma capacidade de coordenação entre si muito grande para colocar penduricalhos no orçamento para gerar distorções, carga tributária e alguma renda ou alguma proteção, alguma regulação que o favoreça. Eu acho que o que a gente está vendo da redemocratização para cá é a convivência desses dois mundos.
que gerou a integração, a inclusão dissipativa. Eu sou, de certa forma... Agora, o segundo mundo, e esse é o ponto que o Marcos levantou, eu concordo integralmente com ele, é que o segundo mundo ele só sobrevive com ideologia. Enquanto o primeiro mundo não. Por que o primeiro mundo não sobrevive com ideologia? O primeiro mundo, porque o pleito é legítimo. As pessoas votam, pobre que é alguma coisa, mais rico que é outra coisa. Se imaginar alguma continuidade entre os desejos do mais pobre ou mais rico, o mediano que manda. É tudo claro, o jogo é muito claro, muito transparente e o processo de escolha política gera um padrão de escolha social compatível com a estrutura social. A ação dos grupos de interesse, ela é mediada por ideologia. Por quê? Porque o mediano não vai querer. O mediano sabe que aquilo piora. Então, o grupo de interesse ele só sobrevive se ele consegue convencer a sociedade que o bem para ele é o bem para todo mundo. E esse é o grande debate. Então a gente tem que refazer a estrutura naval, a indústria naval, porque isso é o melhor do país, tem que manter o sistema elétrico, então tudo é o melhor do país. A gente sabe que não é o melhor do país. Agora, na verdade a gente não sabe que não é o melhor do país, porque tem a questão da ideologia. Em que sentido que opera a questão da ideologia? Acho que é a tragédia do nacional-desenvolvimentismo. Como existe na sociedade brasileira uma avaliação que a experiência nacional desenvolvimentista foi um enorme sucesso, o que eu acho que é uma avaliação muito errada do nacional desenvolvimentismo, mas existe na elite intelectual brasileira, nas pessoas, na inteligência, essa avaliação, a gente retomou esse projeto no meio do Lula. É uma coisa interessante. A gente estava indo para um modelo mais de social-democracia careta. O que é social-democracia careta? Você tem uma sociedade muito desigual, tem um Estado grande, esse Estado tributa para dar fazer programas sociais. E programas sociais que têm justificativas sociais. Alguns mais focados, outros menos focados. Aí, a partir de 2009, houve uma total inversão das prioridades. E essa inversão, eu acho que ela foi... Claro que os grupos de pressão estão fazendo pressão para esse pacote de política ter sido adotado, mas acho que a virada na escolha de política econômica que houve em 2009, ela é muito calcado em ideologia. Então, assim, se a gente pega para as pessoas que são intelectuais que pensaram isso, né, professor Peluso da Unicamp, o professor Luciano Coutinho, que hoje é o presidente do BNDES, a própria presidente Dilma, o ministro Guido Mantega, se eu perguntar para eles assim, por que a Coreia ficou rica? Eles vão dizer que a Coreia ficou rica porque tinha BNDES, que fez campeão mundial, nacional, que fez aquelas coisas. Se vocês perguntarem para mim, por que a Coreia ficou rica, eu vou dizer assim, a Coreia é um país que poupa 35% do PIB, você tem instituições que estimulam a sociedade a poupar 35% do PIB, construiu o melhor sistema educacional do mundo e tem um Estado enxuto que consegue fazer infraestrutura física barata, eficiente. Eu acho que isso gera crescimento. O Beluso vai olhar para mim e fala, não é maluco, esse cara é uma ingenuidade liberal, não sabe que isso é tudo enorme. O que tem são os grupos de interesse, dos ricos e tal, e eles tiveram uma elite que conseguiu enfrentar esse grupo de interesse, fazer um projeto nacional para enfrentar o imperialismo internacional, e com tudo isso eles produziram aquele crescimento, e aí a educação veio depois, a poupança veio depois, porque eles sempre têm um modelo keynesiano na cabeça. Então, o problema é o seguinte, existe esse debate. No meio desse debate ideológico, que entram os grupos de pressão com a sua agenda específica e vão colocando seus penduricários. Então, eu acho que a única maneira que a gente tem de combater isso, né, e aí eu concordo integralmente com o Marcos, é com transparência. Acho que a agenda hoje é a agenda de transparência. A gente tem que saber tudo quanto custa e tem que avaliar a qualidade de custa. O BNDES tem que voltar para o orçamento público, então não é para o TJLP, você empresta a taxas de mercado, se quer subsidiar, vai para dentro do orçamento, o subsídio sai do orçamento e vai para o empresário que está tomando dinheiro. E eu acho que a gente tem que fazer com Minha Casa Minha Vida assim, tem que fazer com tudo assim. A gente tem que pegar todos os subsídios e precificar e colocar dentro do orçamento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente tem que ter uma instituição, essa é uma ideia do Marcos de muito tempo, que eu
subscrevo integralmente, a gente tem que ter uma agência, algum mecanismo que avalie todos esses subsídios. Sempre que tem dinheiro público indo para alguém, tem que ter algum mecanismo da gente saber como que foi gasto e tentar ter alguma ideia se aquilo funcionou. Eu acho que se nós encaminharmos nessa direção de transparência e accountability, eu acho que o sistema político funciona e a gente vai reduzindo essa segunda perna, que é a perna do grupo de interesse. Acho que a primeira perna, que é crescimento com desigualdade, o próprio processo resolve. Aí eu acho que a gente tem sido virtuoso. Obrigado. Fazer dois comentários complementares. Eu vou fazer os comentários? Então tá, só rapidinho antes da gente abrir para o debate. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, comentando, pensando sobre esses grandes problemas da economia brasileira. Minha praia, na verdade, na maioria das vezes, são os pequenos. É a parte de avaliação de impacto, mercado de trabalho, olhar os dados e mensuração. Mas é legal ter a oportunidade de pensar aí com o pessoal essas grandes questões. Eu achei bem bacana, eu tinha visto a apresentação do Marcos lá no Chile, né, no seminário da OCDE, e eu fiquei com algumas dúvidas só para contribuir aí para o debate, que é até que ponto você tem uma teoria geral, vamos dizer assim, que se aplica a diversos países. Até que ponto você quer entender o problema brasileiro, a história recente do Brasil, ou você tem algo mais geral? Porque se você for pensar em algo mais geral, por exemplo, Acemoglu e Robinson, o livro, eles têm uma estrutura geral e vários exemplos em vários países. Aí não fica claro qual o arcabouço exatamente, porque se você pensar assim, ó, o crescimento econômico, um modelinho, o crescimento econômico depende, sei lá, de eficiência, do gasto público, é mais ou menos isso que você tem na cabeça. E esse gasto público, ou essa ineficiência pública, vamos dizer assim, depende da desigualdade, da democracia e de uma interação entre desigualdade e democracia. Tá? Então, basicamente, com a democracia, a desigualdade já existente, quer dizer, a desigualdade está lá. Com a democracia, isso acentua a ineficiência do Estado. Eu acho que essa seria o modelo. Agora, é um modelo que funciona em vários lugares, quer dizer, se você tiver países com alta desigualdade e ditadura, e vem a democracia, sempre vai acontecer isso? Quer dizer, vai acontecer uma piora da eficiência do Estado, vai acontecer esses grupos de pressão, de lobby atuando, e que vai reduzir o crescimento futuro? Ou o que tem específico do Brasil que faz com que isso aconteça? Isso eu acho que eu fiquei pensando de uma maneira mais geral, assim, que se você usa um modelo desse tipo para interpretar o Brasil, não ficou claro para mim se esse mesmo modelo se aplicaria em outros países. Quer dizer, em países que a desigualdade não fosse tão alta e ao mesmo tempo você tivesse essa virada da democracia, isso não aconteceria. E também o que significa essa desigualdade? Não está claro. Às vezes você fala em desigualdade, polarização. Quer dizer, se você tiver uma desigualdade com dois grupos principais, isso não aconteceria. Você precisa ter uma desigualdade e, ao mesmo tempo, vários grupos polarizados. Seria legal ter uma definição mais clara. Talvez no livro tenha, mas na apresentação não ficou claro. Que tipo de desigualdade você está falando especificamente? Um Gini alto ou poder econômico espalhado por vários grupos que se acentua quando você tem a democracia? Pensar um pouquinho mais na estrutura mesmo que você tem na cabeça. Tem um paper do Acemoglu e Robinson que eu li recentemente, que foi publicado na American Economic Review, que tem a ver com o trabalho. De quem? Acemoglu, Daron Acemoglu. E ele fala o seguinte, eu anotei aqui: resultados econômicos e políticos são invariantes a mudanças em instituições políticas, como a democratização. Na verdade, as instituições econômicas persistem no tempo. Então, na verdade, quando você sai de uma ditadura para a democracia, o que eles dizem é que a elite vai ter um incentivo a pressionar mais o governo para obter vantagens.
E isso anula o efeito da democratização. Porque, na verdade, a elite fica com poder de fato, apesar de não ter o poder institucional, desse poder institucional ter ido para os povos, vamos dizer assim. E aí eles têm um modelo teórico que tem essa estrutura. Aí qual o ingrediente a mais que você adicionaria aqui? Essa fraqueza institucional do Estado brasileiro. É algo assim. Então, você tem essa mudança de poder, teoricamente, para os mais pobres, a elite se esforça mais agora para capturar, e o Estado não consegue resistir às pressões e aumenta a carga tributária. Então, seria legal colocar essa sua ideia num contexto mais geral. Uma outra coisa é o timing, eu acho interessante, porque, tá certo, a gente teve essa mudança para a democracia no final dos anos 80, no meio dos anos 80, aí teve a nova Constituição. Mas você teve períodos diferentes. O primeiro período, nos anos 90, você teve uma coisa mais voltada para a educação, incluir o acesso à educação. A coisa do Bolsa Família, mais especificamente, foi com o Lula mesmo, a expansão, o gasto, o salário mínimo muito grande. Então, será que o mesmo modelo explica os dois períodos? É uma coisa só? Ou são dois períodos diferentes? Porque isso é importante, porque entra a questão da ideologia, que o Samuel falou, a questão da gestão. Se for o seu modelo explicar a democratização, funciona para todos os anos depois, né? Você não teria essa diferença muito grande entre dois períodos em que os tipos de gastos foram diferentes. Eu acho que seria legal entender isso. Com relação à queda da desigualdade, é impressionante que a desigualdade, foi muito fácil você reduzir a desigualdade, por exemplo, com o Bolsa Família. Os 10% mais pobres ganhavam R$16 em termos de renda familiar per capita em 1992. É muito pouco, R$16. Quer dizer, dá uma renda familiar de R$64. Aí eles foram para R$42. Quer dizer, você praticamente triplicou a renda deles, dando muito pouco. Entendeu? E a desigualdade entre os 10% mais ricos e os mais pobres era de 100 vezes em 92 e passou para 66. Quer dizer, quase caiu pela metade, triplicando a renda dos mais pobres com muito pouco dinheiro. Então o custo disso é muito baixo. É isso que eu quero dizer, entendeu? Você pode, quando a situação está muito ruim, você dá um pouquinho de dinheiro para os mais pobres e já consegue um monte de voto, um monte de... E aí a questão futura é o seguinte: se você quisesse reduzir a desigualdade de renda no Brasil, você teria que, ao meu ver, melhorar a qualidade da educação pública, nas escolas públicas. Saúde, obviamente, nos primeiros anos, e a qualidade da educação. Então, se você fosse um gestor esclarecido, por exemplo, o governo tem a proposta de aumentar os gastos, ligar os royalties do pré-sal, e o Plano Nacional de Educação é aumentar para 10% do PIB, os recursos de educação. Agora, sem melhorar a gestão desses recursos, a gente não vai ter melhoria do aprendizado. E a desigualdade no Brasil está intrinsecamente ligada a isso. Escolas privadas melhores, escolas públicas muito ruins, que a criança não aprende nada. Então o que eu fico pensando é o seguinte: será que você está jogando mais recursos na educação? Então, teoricamente, você está ajudando os mais pobres. Mas, na verdade, você não está ajudando porque você não mexe na gestão, que é o que você precisa fazer. E por que você não mexe na gestão? Porque você tem os movimentos corporativistas que falam, não, vamos manter o status quo, vamos aumentar o salário dos professores, não pode botar produtividade, essas coisas. Então é interessante pensar isso, quer dizer, você quer agradar as pessoas, então você fala, eu vou gastar mais com educação. Só isso te dá votos? Ou você precisa efetivamente melhorar a gestão e aí os resultados vão aparecer? Até que pontos mais a sociedade percebe isso? Se é uma questão de informação ou é uma questão... entendeu? Porque às vezes o cara joga mais dinheiro e não tem resultado, que é o pior dos mundos. Então essas são as minhas colocações. Rapidamente. Eu gostaria de abrir Só para não perder aqui o gancho, rapidamente, né, e responder diretamente às perguntas que o Naércio fez em relação ao trabalho em si. Samuel, a questão, e Marcos, a questão da
da transparência, ela fica muito clara quando a gente pergunta por que não saiu reforma tributária até hoje no Brasil. A reforma tributária no Brasil, ela morre quando as pessoas, todo mundo chega querendo tornar o sistema mais eficiente. Então, tornar o sistema mais eficiente é pegar 3 ou 4 tributos e transformar num tributo só, né? Então, vamos transformar a contribuição social sobre o líquido, o imposto de renda. Aí fala assim, não, então juntou, não, mas para dar a mesma receita, a alíquota tem que subir. Aí todo mundo fala, não, essa alíquota alta desse jeito ninguém vai aceitar. Mas está todo mundo já pagando isso, mas é porque não aparece, né? Então, a questão da transparência é importante. E tem na legislação uma peça fundamental, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que está prevista a criação de um Conselho de Gestão Fiscal. Esse Conselho de Gestão Fiscal é exatamente isso, para dar transparência, regulamentar o orçamento, dizer como o orçamento tem que ser feito, e ter programas de avaliação de políticas. Mas ninguém regulamenta também porque não interessa. Respondendo ao Naércio aqui, primeiro, a sua pergunta é uma teoria geral ou entender o problema brasileiro? É entender o problema brasileiro. Eu não tenho capacidade de fazer teoria geral. Então, a metodologia que eu usei é o seguinte: eu tenho um problema no Brasil, eu tenho os dados, eu tenho as evidências, e o que na literatura me ajuda a entender esse problema. Por isso que eu dividi em redistribuição para os pobres, redistribuição para os ricos. Por quê? Porque o Acemoglu e o Robson, a teoria deles é basicamente o seguinte: as elites dominam sempre, né? Então, o livro deles, eles têm um livro enorme, com várias descrições de períodos históricos, e o que eles querem mostrar é que sempre as elites dão um jeito de sufocar o restante da economia, né? Em alguns momentos históricos se quebra essa lógica, e quando os países que conseguem quebrar essa lógica são os países que conseguiram se desenvolver, né? A minha interpretação é de que isso sozinho não explica o caso brasileiro, né? Para explicar o caso brasileiro tem que ter essa teoria e a teoria que o Samuel falou do eleitor mediano, porque não são só os mais ricos que criam, não é só a demanda dos mais ricos que cria constrangimento ao crescimento, né? A questão do timing, eu acho que o modelo é o mesmo, FHC ou Lula. O que mudou foi um pouco de intensidade para lá ou para cá. Mas se você olhar, a pressão sobre o gasto público ela acontece desde Sarney, lá atrás, e ninguém conseguiu segurar isso. O Fernando Henrique... O aumento de salário mínimo da FHC foi forte. O aumento de salário mínimo no Fernando Henrique foi forte, né? Já começou isso lá atrás, né? O Bolsa Família, de certa forma, começou lá atrás com um foco mais na educação, mas começou lá atrás, né? E a gente não pode esquecer que, apesar do Plano Real, o governo Fernando Henrique resistiu muito a fazer ajuste fiscal. O Plano Real foi em 94, o ajuste fiscal começou em 99. Nós passamos 5 anos pendurados no câmbio para segurar a estabilização, né? Depois, os outros pontos específicos, a gente conversa à parte para... Algum comentário de... Por favor. Se identifica, por favor. Meu nome é André Levi, eu estou terminando meu doutorado, eu faço ele na Austrália, University of New South Wales. Business School. Eu fiquei com uma dúvida na história que você contou, Marcos. Levando em consideração o que o outro Marcos apontou na endogeneidade da desigualdade. Se o Estado é loteado por grupos de interesses que são rate-seeking, e ao mesmo tempo a gente enxerga a desigualdade baixando, como é que isso acontece? A quem interessa essa queda da desigualdade? A quem interessa a ampliação do mercado interno? A quem interessa Minha Casa Minha Vida? A quem interessa mais acesso a serviços financeiros, a mais venda de carros? Enfim, a pergunta é retórica, né? Então, a pergunta que fica para mim é: o que mudou? Se isso já era, esses grupos já tinham esse poder antes, por que agora eles querem promover, né, essa mudança? Levando em consideração que o que a gente chama de elite política não é uma elite, né? Se o Estado é loteado e essa elite está subjugada à capacidade de financiamento para pagar as suas campanhas. O que muda? Será que é o acesso à liquidez, a melhora do crédito do Brasil, e assim
grupos têm a capacidade de criar um mercado interno que seja menos dependente dessa relação. Essa é a pergunta, e eu também fico na dúvida quando se fala de inflação do Estado, né? Uma vez que 150 milhões de pessoas dependem de um sistema de saúde precário, 100 milhões de pessoas não têm acesso, não têm coletivo de esgoto, 11 milhões passam fome. Então, me causa espécie falar de um Estado inflado. A gente falou aqui de carga tributária, a estimativa que eu tenho é 34,4% do PIB. Isso é Heritage Foundation, então a gente gosta de inflar os números. E também olhando em termos de per capita, que na verdade é o que importa, né, para prover esse serviço público, o número que eu tenho é $2.181 por ano por pessoa PPP. Né? Isso é menor, é o terceiro menor das 20 maiores economias do mundo, só é maior que Índia e China. E a gente falou que o que está inflando o orçamento é o Bolsa Família, que é 1%. Né? Por outro lado, 42% do orçamento federal é serviço da dívida, que o Samuel comentou em resposta ao André Lara. Então, para mim, fica essa dúvida, e junto com os 42% do orçamento federal, você tem o spread bancário, que é 5 vezes maior que a média da América Latina, 8 vezes maior que o México e 13 vezes maior que a OCDE. Então, juntando os interesses, esses que possivelmente estejam promovendo essa mudança do equilíbrio, né, e ao mesmo tempo entendendo o que é essa inflação do Estado, se é aquela existe. Bom, vamos lá. Primeiro, a questão da desigualdade. Eu acho a ideia da desigualdade muito boa porque, como ela está na raiz da história brasileira, e o Brasil começou desigual, existe uma literatura interessantíssima do Engelman e Sokolov que dá uma explicação muito convincente de por que o Brasil surgiu e se desenvolveu desigual, os Estados Unidos e o Canadá não. Né? Então isso está no DNA da sociedade brasileira, começou com a organização agrária, de exploração da cana-de-açúcar em grandes latifúndios, escravidão e etc. Né? Então o fato disso vir lá de trás me sinaliza como uma boa variável exógena, ou para dar um pontapé inicial em todo o processo, ainda que ela entre num sistema de equações simultâneas. Como eu falei aqui, a desigualdade gera instituições viesadas por mais ricos e isso realimenta a desigualdade. Né? Então essa é a ideia da desigualdade. Você pergunta por que mudou? O que mudou foi exatamente isso. Antes da redemocratização, pouca gente tinha acesso ao Estado. Você tinha um grupo empresarial apoiado pela ideologia nacional desenvolvimentista que recebia incentivo do Estado. Esse negócio do BNDES fazer campanha nacional não é de hoje. Isso aí, nós que vivemos a década de 70 vimos o BNDES chamado de Hospital de Empregos, né? E o BNDES estava lá socorrendo todo mundo. A grande quantidade de empresas estatais que foi feita para auxiliar o desenvolvimento com uma ideologia de complementariedade, você tem que dar as indústrias de base para as outras indústrias surgirem no país. O que mudou? O que mudou é que antes da redemocratização, só esse grupo muito restrito de pessoas muito ricas e pessoas que trabalhavam nas estatais e a classe média tinham acesso ao Estado. Né? Se olhava uma escola pública primária, era a classe média que estava indo para lá, a classe média alta e a classe média que estava indo para a escola primária. O pobre não tinha acesso. Né? Quando você redemocratizou, né, entra a história do eleitor mediano do Samuel. Você tem que atender o eleitor mediano, que é muito pobre. Então lá embaixo você tem que atender todo mundo. Então é da lógica política você fazer isso. Né? A sua ideia de que, poxa, como é que o Estado está grande se o Estado não provê educação, se ele não provê saúde? É consequência disso aqui. É consequência disso aqui. Porque o Estado deixou de ter a função primordial de prover serviço público e passou a ter a função primordial de prover rendas. Né? Então, quando você faz política educacional, estão discutindo o PNE lá no Senado, o Naércio foi lá discutir isso, quem está tocando isso são os sindicatos dos professores, entendeu? Que querem renda, em primeiro lugar, querem proteção, querem regulação a seu favor, e não são os educadores com a proposta pedagógica para as crianças. Né?
quem toca a ideia do SUS, né, em boa parte, são os municípios que querem receber verba, né? Não são os profissionais de saúde que estão organizados para fazer aquela coisa. Então essa é a ideia da captura. Isso é que está por trás, né? Acho que mais ou menos respondi o geral da tua ideia. Roberto. Eu queria só fazer uma... Deixa o Roberto falar. Acho que tem uma coisa Porque, importante. deixa o Roberto falar. Pela lei do idoso. Além de tudo. Primeira identificação. Meu nome é Roberto Macedo, economista, eu sou Ninguém te Fundador do conhece. nosso instituto. Ninguém te conhece. Nossa, pediu para identificar. Mas é o seguinte, eu acho que o que está acontecendo aqui no Brasil, a gente tem que ir muito mais do lado da política. E o que foi dito aqui, eu acho que despreza muito a política, em particular essa colocação sua, que foi levantada pelo maestro, que tem muita diferença entre Fernando Henrique e Lula. Eu acho que tem, em particular, numa questão que é muito ligada à ideologia, que é a privatização. Só agora que esse governo resolveu acordar para alguma privatização, embora ele até negue que privatização, concessão de serviço público seja privatização. Eu cheguei até a escrever um artigo no jornal, basta ver no dicionário, eu tenho que criar, pessoal, na consulta do pai dos públicos. Na verdade, diz que privatização são duas coisas, você cede a propriedade ou a gestão dela para a forma privada. Agora, o que está acontecendo no Brasil? Sabe? Eu já vi aqui no jovem. Você tem uma questão muito ligada à democracia, à demografia, e outra questão ligada ao sistema eleitoral que nós temos. Eu me lembro quando eu passei no interior, por exemplo, em 1950, você tinha 50 milhões de habitantes. E 20 milhões estavam na cidade, o resto a pobreza ficava no campo. Agora hoje, 50, 60 anos depois, você tem 200 milhões de habitantes. Certo? E mesmo os 30 estão no campo. Todo mundo veio para a cidade num movimento migratório de urbanização sem precedentes, que na Europa, nos Estados Unidos, levou muito mais tempo. Aí, não é a redemocratização em si, ela teve influência. Você deu esse direito de voto, inclusive, obrigatório. Aí, se você olha o eleitorado e faz a composição de regiões, você vê que o Nordeste é muito pouco importante economicamente, né? Eleitoralmente é muito pesado. Então, isso, na mão de uma classe política, pode ter comportamentos variantes. Eu acho que houve. E o Fernando Henrique tentava levar uma coisa na base da social-democracia, procurando preservar a economia com alguma distribuição. Agora, o que virou isso aí com o Lula e companhia? Virou, isso foi explorado como uma forma de populismo. Você quer entender o comportamento desse governo, com modelos políticos, econômicos, basta um que diz o seguinte, que determina o comportamento político do governo, é a busca do voto. Sabe? Uma forma consequente é se manter no poder. E não estou falando aí com o cano, você tem gente do próprio PT, que gente que não se curvou ao poder, que está denunciando isso. O PT hoje, ele está tendo um único objetivo, se preservar do governo. Isso é coisa de Chico de Oliveira, Frei Beto, o presidente é ex-presidente do PT do Rio. Ele só quer saber do voto. E aí você pega aquela tabela do Mansueto, vocês conhecem, aquilo é impressionante, eu recalculei aquilo pelo período do Lula. Você tem mais ou menos 2,5% de crescimento no cargo tributário federal. 92% vão para os chamados gastos sociais, transferências, tudo em dinheiro. Seja na Previdência, seja sob a forma de seguro-desemprego, abono salarial, aqueles benefícios para idosos vários. Então, tudo é pago, e a Bolsa Família. Tudo é pago em dinheiro, então é uma forma de comprar voto. E já aposto que vão dar um aumento do Bolsa Família aí nesse período da previdência. Então, acho que é uma questão, não é só a Constituição que gerou, sabe?
É um comportamento político que não tem nenhuma estratégia do país, só vê a preservação do poder e leva essa distribuição de benesses só com fins eleitorais. No período Lula-Dilma, com porcentagem dos investimentos federais só aumentaram 0,1%. Passar de 1% do PIB, o Fernando tinha aumentado de meio para 1%. Passar para 0,1%, só um décimo do PIB. Eu acho que tem uma questão política aí, a coisa não é a mesma, e se a gente fosse envolvendo essa coisa, tem que puxar mais para o lado político e entender o comportamento político, que não é tão homogêneo assim, e está particularmente diferenciado envolvendo a direção errada dessa gestão petista. Tem 3 reparos que você falou. Mas acho que, primeiro, você expressou uma opinião que eu tenho visto em blog, um monte de gente falando, que é assim, para avaliar se um gasto social ele é muito ou pouco, eu tenho que olhar o gasto per capita em PPP. Se eu fizer essa conta, o gasto social do Brasil tem que ser 200% do PIB. Né? Se eu pegar quanto que a Suécia gasta per capita em PPP e quiser, não faz sentido essa maneira de comparar. A comparação com o PIB faz sentido por quê? Porque o PIB é a capacidade arrecadatória que o setor público tem. O setor público tem que viver, a menos que o mundo queira me financiar, como o mundo não vai financiar o Brasil, eu tenho que avaliar o gasto que o país faz pelo setor público em função da capacidade que o país tem de gerar recursos. E a capacidade que o país tem de gerar recursos é o PIB. Por isso que a gente olha como PIB. Eu não consigo entender essa alegação que a gente tem que olhar o gasto absoluto. Posso entender rapidamente? Quer dizer, a questão que se colocou é crescimento versus distribuição de renda, serviço público, né? E aí está o pulo da história. Quando você olha para a carga tributária em termos de PIB, você fala assim, é muito grande, muito alta. Mas é o orçamento que é alto ou é o PIB que é baixo? O nosso orçamento é alto, porque o PIB é enorme. Porque o mundo não vai chegar e dizer, eu adoro vocês brasileiros, vocês são legais pra cacete, eu vou dar dinheiro para vocês. Não é assim, PIB é Coreia. Como que é a Coreia? É estudar 12 horas por dia durante 20 anos toda a garotada. É poupar 35%. Vai ver qual era o gasto social na Coreia em 1965, quando eles estavam crescendo. Em 75, quando eles estavam crescendo. Em 85, quando eles estavam crescendo. A Coreia conseguiu construir o melhor sistema educacional do mundo. O Estado coreano nunca gastou mais do que 3,5% do PIB em educação. Nunca gastou mais do que 3,5% do PIB em educação. Mesmo quando o PIB deles era menor do que o nosso. Eles gastavam 3,5%. Como eles fizeram o melhor sistema educacional, gastam 3,5%, é uma loucura. Eu tenho dificuldade, se nadar deve saber isso muito melhor do que eu. Então acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é a questão dos juros. Acho que esse é um problema. O custo rolário da dívida pública é super alto. E aí gera um problema, porque está no orçamento público, é uma conta. Eu acho que tem uma diferença desse gasto com, por exemplo, a aposentadoria. Qual é a diferença essencial? É que assim, ninguém fica fazendo pressão para congressista votar a lei para aumentar juros. Né? Por que o juro é alto? Porque a gente ficou 30 anos, você disse que eu tenho 50 anos, eu nasci em 63, a gente ficou 30 anos correndo atrás da inflação. E a gente minimamente conseguiu construir instituições que mantiveram a inflação estável. A última vez, quando a gente estava próximo da hiperinflação, Pastores fez uma conta, o custo de bem-estar na inflação naqueles anos era alguma coisa como 7, 8, 9% do PIB. E aí fazia a conta exata, ele não usava M1, ele usava M0, fazia tudo certinho. Então o custo de bem-estar na inflação é uma coisa cavalar, dado esse gasto desse tamanho, o equilíbrio é gerar esse juro alto. Agora, essas contas que a gente faz de custo rolar, elas são sempre superestimadas. Por quê? A gente gasta 5% do PIB rolando a dívida, que é um pouco menos dos 40% que você falou. É, o 40% é do orçamento. Então, mas é mais, porque o orçamento da União, ele é 18% do PIB.
Está excluindo já transferências para Estado e município e excluindo rolagem. Se eu puser rolagem, 18 vão virar 23, tá? 40% de 23 é muito menos do que 5. Muito mais do que 5. Então o número é bem menor do que isso. Agora, tem que fazer mais outro ajuste, que é assim, no 5% está o custo da inflação. Né? Tem juros nominais pagos. A gente tem que ter juro real. Salário que todo mundo aumenta, todos os preços aumentam. Para quem tem um título público, a inflação desvaloriza. Então, desses 5%, 2% é simplesmente a corrosão da inflação. Então, na verdade, o custo de rolagem da dívida pública hoje é 3%. Ora, nesses 3%, tem um monte de BNDES, de outras coisas, né, que é penduricalho, que deveria estar no orçamento. Então, se eu fizer toda a apropriação direitinho dos subsídios a grupos, o custo de rolagem de 3% provavelmente vai virar 2,5%, 1,5%, alguma coisa mais próxima de civilizado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A primeira coisa que eu acho que... Por que isso? A gente fica inflando o custo de rolagem, por quê? Porque um discurso é dizer, é os juros que a gente paga para banqueiro, esses exploradores que roubam todo mundo. E aí o custo de rolagem da dívida pública, ela funciona ideologicamente como um argumento para interditar qualquer debate. Qualquer grupo de pressão faz isso. Ah, querem mexer na minha aposentadoria? Não, eu pago não sei quanto por cento do orçamento para banqueiro. E as pessoas fazem as contas mais malucas. Elas pegam, inclusive, isso eu já vi, vários desses sindicatos fazendo essa conta. Pega a renovação dos títulos, não o serviço pago. Você vai renovar de título e coloca como custo. Então é mais ou menos assim, eu alugo uma casa, vivo 10 anos pagando aluguel. Aí vence o contrato, eu vou alugar de novo aquela casa e vou começar um novo contrato. Aí eu digo que o custo da casa, que não era minha e que eu simplesmente aluguei, patrimônio, valor em bilhões de reais, e digo que eu estou pagando para o senhorio porque eu estou renovando o contrato de aluguel. Então é isso. E aí as pessoas fazem essas contas, chegam assim, não, o governo paga 1/3 do PIB por ano para rolar, de umas coisas malucas. Por que as pessoas fazem essa conta? Para interditar o debate. Você tem cada grupo de pressão, quando o Congresso vai, a sociedade civil começa a se organizar e lutar contra um privilégio, não, mas é 1/3 do PIB vai para os banqueiros e exploradores. E aí a gente não anda. Eu acho que na conta do spread, também acho que o número seu está inflado. Quando a gente calcula esse spread, a gente está olhando créditos vivos. Acontece que o Marcos falou, o Brasil tem essa coisa esquisita. Crédito vivo é a menor parte. Nos últimos 2 anos, a gente tem passado a situação. Os bancos públicos expandem seu crédito a 20% ao ano, os bancos privados a 0%. O grosso é tudo direcionado. O spread no direcionado é 0%, é muito baixo. Então, se você calcular o spread médio do Brasil, ele é muito menor do que a gente acha. De fato, tem um spread alto, essa é uma super discussão complexa, tem 2 teorias. Tem a teoria que diz que ele é alto por questões jurídicas e um monte de coisa, tem uma teoria que diz que ele é alto por conta de cartel. A presidente Dilma é adepta dessa segunda teoria. Por conta disso, ela mandou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica pisar no acelerador, porque aí, se a teoria estiver certa, ela vai quebrar o cartel e vai aumentar o lucro da Caixa do Banco do Brasil. Se a outra teoria estiver certa, na verdade, ela vai quebrar a Caixa do Banco do Brasil. Desde que ela começou isso, o crédito dos bancos públicos cresce 20% ao ano, o crédito dos bancos privados cresce 0%, a rentabilidade dos bancos privados aumenta, a rentabilidade dos bancos públicos cai. Eu acho que vai em uma conta para o Tesouro daqui a 4 anos, não trivial. Só responder o Macedo rapidinho. É claro que existe diferença entre PT e PSDB, senão os dois não estavam disputando e nós seríamos todos loucos, né, fazendo uma escolha de roleta. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que essa diferença não é tão grande. Eu te faço uma pergunta. Existe no Brasil um partido político essencialmente liberal, né, que faça propostas liberais ou que faça propostas de controle do orçamento, faça proposta de aumentar a transparência? Não existe. No Brasil, o discurso político é sempre viesado no sentido de atender o eleitor mediano. O desenho das campanhas políticas é sempre
Depois, a prática, na margem, né? Alguém mais responsável, alguém menos responsável, alguém mais preocupado com a estabilidade da Previdência, alguém mais preocupado com contabilidade criativa e por aí vai. Então, claro que há diferença entre os dois, mas eu acho que esse problema de fundo da desigualdade, de uma grande quantidade de eleitores puxando o eleitor mediano para lá, cria esse viés de entendimento. Aí eu queria voltar para um outro ponto que eu acho que eu não fui bem entendido e aí eu fico preocupado, que é o seguinte: não estou em nenhum momento aqui falando contra a política social, né? Desde que seja uma política social que funcione. Está aqui uma ESO que já demonstrou diversas vezes que a Bolsa Família é uma coisa que funciona e é barato, né? Se tiver correta a literatura que está saindo, sequer os efeitos perversos de desestimular o trabalho ocorrem, né? Agora, por outro lado, você tem políticas sociais que redistribuem, que são insustentáveis financeiramente, como é a questão do salário mínimo, né? Você não tem condições de continuar a longo prazo reajustando o salário mínimo como está. Então isso aí tem que ser revisto. E aí é uma das propostas que eu coloco aqui. Se eu falei que, por um lado, a gente tem que priorizar reformas que diminuam a desigualdade ao mesmo tempo que aumente a eficiência econômica, por outro lado, a gente tem que focar as políticas sociais nas melhores políticas sociais, naquelas que são mais capazes de reduzir a desigualdade e são menos capturadas, né? Bolsa Família não é igual, por exemplo, ao benefício de prestação continuada, que é mais caro e tem menos impacto sobre a desigualdade. Está muito longe de ser igual a reajuste de salário mínimo. Existem diversas políticas sociais e você tem que escolher a que é melhor. Investimento público em educação, buscando a qualidade da educação, é fundamental e está fora da agenda, né? Então, jamais eu estou aqui com aquele discurso tradicional de temos que olhar para o crescimento, fazer o bolo crescer para redistribuir depois, né? A mensagem é outra, a mensagem é essa aqui. Luiz Azevedo, eu sou especialista em estratégia. A sua fala, ela tem uma primeira parte que é mais exaustiva e que praticamente ela reproduz o que a imprensa está falando aí de crítica do nosso modelo econômico. Mas você tem uma parte interessante, que é a segunda parte, que você faz uma fala dela, diz tipo inércia. Há uma inércia que você não entende. Eu acho que se você se apegar a essa segunda parte, descobrir a razão da inércia, você vai dar uma contribuição original. Porque o Brasil é muito complicado. Eu acho que nós temos, aparentemente, uma preocupação com a grandeza, com a grandeza territorial, a unidade nacional, essas grandes preocupações estratégicas, uma política externa na base da conciliação, um horror à crise, horror à violência, horror que a política externa demonstra muito disso. A negociação, o primado da negociação. Nós temos um enrijecimento da representação política, dando mais representação às pequenas regiões, pequenos estados, para garantir a unidade nacional. Isso tudo são coisas, a unidade na própria língua. Nós temos preocupações desse tipo que nos dão uma toada menor de desenvolvimento. Ele não é tão veloz como a conta dos fatores americanos, mas também é no crítica. E você não coloca, eu acho que você colocando essa segunda parte como curiosidade, você introduzindo a crise de 2008, que explica 2009 no Brasil, a criatividade, a conservadorismo nosso na economia, o fechamento, nós temos uma desconfiança em relação ao capital, uma desconfiança crônica em relação aos modelos que estão aí, os falsos protagonismos. A China, autoritária, a Coreia, pequena e também autoritária, como todo o Oriente é, a China, a Índia, que é absolutamente desigual e culturalmente uma coisa horrorosa, paga sagrada e quantas coisas faz. E nós temos aqui, e na América Latina, nós temos um Estado novo, generalizado, mas experimental. Experimental. Não há nada de protagonismo absolutamente essencial e vamos dizer que seja exemplar para nós. Nós temos uma profunda desconfiança de todo mundo. E vamos nessa toadinha nossa. É uma toada de desconfiança, profunda desconfiança no mundo. E o mundo depois da Revolução em TI, que é a primeira globalização, está tudo sendo colocado, é um mundo muito complexo, muito complexo. Eu acho que há muita dúvida. Aumentaram as dúvidas brasileiras em relação aos protagonistas. Eu acho que é isso que eu queria falar para você.
fazer os comentários. Uma pequena, eu gostei muito de sua conclusão, que fazendo nada, que o eleitor ganhando mais sapiência, vamos chegar lá. E alguma coisa tem nisso, porque no fundo, aqui nós somos um nível um pouquinho diferente, uma velocidade, mas muitas das coisas que falam e outras se aplicam a 90% dos países nesse mundo. Políticos que não sabem calcular déficits, são pequenos, são grandes, mas demoram 30, 40 anos. A democracia simplesmente sendo um conglomerado de pedidos de dinheiro. A democracia foi criada na Idade Média dos Estados Gerais para controlar o executivo. Para o executivo não fazer besteiras. Hoje o executivo dá veto para o parlamento não fazer besteiras. E não só no Brasil, em todo o mundo. E tem uma reação do povo. Os americanos dizem que não tem partido exclusivamente do republicano nosso. Mas tem o partido anti-europeu na Alemanha, tem a Marine Le Pen na França, tem o Blanc, tem o BPD, tem todos os países têm um certo bloqueio, que a reação do povo entre esse consenso de gastos, sem controles. Alguma coisa está acontecendo. Acontece que os políticos não entendem. E com os políticos colocou junto toda a capacidade universitária e a imprensa. Em outubro foi publicado um livro, Sleepwalking: The Way of Europe to the First World War, que é como a Europa balançou na Primeira Guerra Mundial. Todos os políticos sensatos, querendo, evitando a guerra, mas totalmente desligados do povo, quiseram fazer bem e de repente essa guerra está morta. Eles não administraram. Agora, com a democracia, esses políticos hoje já não são mais tão aceitos. Nesse sentido, talvez simplesmente o amadurecimento dos povos, não só do povo brasileiro, de todos os povos mundiais, vai ser a solução. Não fazendo nada, vamos chegar lá. Eu gostaria de contar um pouco um trabalho que eu pretendo fazer, possivelmente no ano que vem, que comparando o Brasil com o Peru. Brasil, eu tenho trabalhado muitos anos no Peru. E no ano 90 tiveram mais ou menos os mesmos perfil socioeconômico. Em 90 o Peru passou por uma hiperinflação. Em 91 passou por a epidemia da cólera, passou por 2 ou 3 terremotos. O Peru consegue fazer obras de infraestrutura. O Peru tributa 16% do PIB, enquanto o Brasil tributa entre 36% e 39% do PIB e não consegue fazer obras públicas. Peru tem inflação de 2%, o Brasil tem inflação de 6%. O Peru tem suas contas equilibradas. E eu não sei, e realmente aqui, essa é uma fazenda que eu visitei no ano 70, era completamente isolado. Agora tem estrada feita por Odebrecht, inclusive. Passando na porta, era 5 horas para ir para o Cusco naquela época, era meia hora, 40 minutos para ir a Cusco agora. É uma fazenda muito afastada, a 4.300 metros de altura. É muito interessante perguntar e ver por que o Peru conseguiu um crescimento estável e o Brasil está na situação que está agora. Bom, vou fazer só um comentário aqui, rapidamente. Primeiro, sobre os pontos na ERS, quer dizer, eu acho que vamos deixar uma coisa clara. Quer dizer, queda da desigualdade não foi Bolsa Família. Bolsa Família é uma pequena componente da queda da desigualdade. Sobretudo quando compara 92 com 2013. 92, 94 tem inflação. O fim da inflação é um pedaço grande. Os dados que eu conheço, de metade dos anos 90 para cá, a queda da desigualdade, metade é mercado de trabalho. Né? E aí você tem Bolsa Família, que é um pedaço,
tem o salário mínimo que afeta a aposentadoria, tem a extensão da aposentadoria, a criação da aposentadoria rural, né, que surge, depois é meio mínimo, depois passa para o mínimo, né? O aumento do salário mínimo afeta a aposentadoria rural, então, assim, quer dizer, a queda da desigualdade é um componente mais amplo, né, e mais completo. Eu acho que por que vai para um lado e vai para o outro, né? Se é um modelo geral, por que ele explica uma parte e não explica a outra? Ou se é uma história do Brasil. Eu acho que sim. Aí eu tenho um ponto que esse é um ponto, que essa é a criação original do Marcos, que eu acho que vale a pena verificar. Quer dizer, o papel da desigualdade na geração desse processo. Eu acho, mas aí eu acho, aí estamos aqui na conversa de busquinho, não tem dado para ver isso. Mas eu acho que a ideologia tem um papel importante aqui. Quer dizer, tem duas componentes. Eu tenho uma primeira componente, eu concordo com você que a democratização leva ao aumento de demandas sobre o Estado, dos diversos grupos. Como esse aumento de benefícios ele é concedido de forma difusa, sem transparência, sem accountability, eles proliferam. Isso vai da aposentadoria rural a diversos outros programas, ao crescimento do BNDES. Esse é um lado da história. Agora, tem um outro lado da história, nessa questão da ideologia, que a grave crise dos anos 80 força a rever o modelo nacional desenvolvimentista. Quer dizer, a privatização e a abertura comercial não veio porque as pessoas apoiavam. Isso teve uma resistência social imensa. Quer dizer, a sociedade brasileira lutou o quanto pôde para evitar a abertura comercial e evitar a mudança do modelo. Agora, com a inflação não teve jeito. O Estado quebrou. O país quebrou, teve que abrir a economia porque o carro não conseguia mais funcionar direito, a lei de informática teve que parar aquela lei maluca porque está condenando o país a ficar muito pobre. O subsídio para a agricultura não caiu de 3% do PIB para 1% do PIB porque queriam. Foi porque não tinha jeito, né? Então, assim, esse é um ponto. Então, eu acho que tem um problema. Tem um passo importante, que os dois momentos liberais da história brasileira foram as sequências de graves crises econômicas. Né? 68, 90. Né? A grave, que eu costumo dizer, quem faz a grande reforma não é grande governo, é grave crise. É grande crise. Então, esse é um lado da história. Então, eu acho que uma parte de ideologia, sim. Eu acho que é um debate ideológico, uma opção política. Né? Acho que, passada a grave crise dos anos 80, progressivamente, o debate ideológico retoma. A gente vê as dificuldades para as privatizações. Né? Esse debate estava dentro do governo Lula. Né? Esse debate ocorreu. E acho que a crise externa de 2007, da mesma forma que a crise externa de 74, você dá o apoio à política pedagógica, à retomada dos desenhos. Mas eu acho que há um espaço da política, um espaço da discussão, e essa discussão é importante. E aí eu destaco um ponto que você falou que eu acho que é fundamental. Quer dizer, qual é a diferença do Bolsa Família? O Bolsa Família é uma política social liberal. Né? Ele é transparente, ele é claro, ele escolhe um grupo para ser beneficiado, ele é concedido com um critério que todo mundo conhece, né? Ele está no orçamento público. Quer dizer, o contraste do Bolsa Família para a tradicional política pública brasileira é que, enquanto a tradicional política pública brasileira ela é toda por baixo da mesa, né? É o dinheiro que é dado pelo BNDES, uma capitalização hiper estranha. Você transfere tudo, você faz os subsídios do crédito sem passar pelo orçamento, você faz tudo cruzado, fica essa coisa totalmente obscura, não sobrevive à luz do sol. O Bolsa Família é política social liberal. Olha, eu vou beneficiar um grupo específico, né? Eu vou botar no orçamento, e é uma política extremamente barata. É 0,5% do PIB. Né? Quer dizer, a política social mais barata e talvez mais eficaz que o governo tem. E por fim, eu acho que o problema do Brasil é a opacidade. E a gente não sabe o que está acontecendo. Quer dizer, eu acho que o que dificulta no Brasil, as pessoas não conhecem os números. É impressionante, como isso que o Samuel falou. Começa a pipocar o número 8, né? As pessoas não fazem as contas, a sociedade não tem noção dos impactos das suas decisões, né? E começa a ter teorias conspiratórias, e isso acaba atrapalhando o debate democrático sobre escolhas conscientes. Quanto eu quero dar para o BNDES? Quanto eu acho razoável o BNDES receber? O BNDES recebeu 9% da dívida bruta brasileira nos últimos anos. Valeu a pena? Qual foi o resultado? E aí a velha ideia da agência, para quem não conhece, está na Austrália, vale a pena, é a Comissão da Produtividade da Austrália, que é um espetáculo. É uma agência independente, subordinada ao Tesouro, avalia a política pública, só conversa em público. Todo documento deles fala assim, olha, por favor, conversar com a gente só em público. Né? Eles falam assim mesmo, né? Não conversamos, o governo não conversa. Né? E eles emitem relatórios admiráveis, avaliam as falhas de mercado, quando vale a pena, o que favoreceu A ou B. Quer dizer, eu acho que precisa de um mecanismo para trazer, o Brandez dizia isso, né? O melhor desinfetante é o juiz Brandez, da Corte Americana, o meu juiz judeu da Corte Americana.
a melhor luz do sol é o o melhor desinfetante é a luz do sol. Né? Eu acho que isso vale para o Brasil. Só para fazer um contraste. Você queria falar? Não, ele entrou no ponto que ia colocar. Só para fazer um contraste rápido com o que você está falando, que Deixa os outros falar. Ok. Não, já. Você queria falar lá? Eu queria fazer uma pergunta um pouco relacionada ao que o Marcos falou agora. Acho que o professor queria falar. Posso fazer? Eu espero. Ok, não, fica à vontade. Gostaria de saber se 2013 tem sido um ano de fino aprendizado do governo. Ano de? Fino aprendizado. Está aprendendo a lição. Bom, você queria falar? Ele vai ter que esperar 2014. Não, eu acho que tem alguns momentos que o governo está aprendendo, né? Eu acho que foi feito 2 anos atrás uma modelagem completamente equivocada para a concessão de infraestrutura, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Raul Veloso num livro em que a gente mostrou isso, né? Como o governo estava achando que o empresário ia trabalhar de graça, ia jogar lá para baixo a taxa de rentabilidade, tabelar a taxa de rentabilidade, né? E mostrando todos os efeitos perversos que isso ia acontecer, e deu no que deu. Não apareceu gente para os leilões, a mesma coisa no leilão de livre. Então, pelo menos nesse ponto, estão sendo empurrados pela crise a rever o modelo. O que eu queria observar com relação ao Marcos é o contraste entre o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Enquanto o Bolsa Família é um negócio completamente transparente, o Minha Casa Minha Vida é uma doideira. Primeiro que você... Minha Casa Minha Vida. É quem? É uma maluquice em termos contábeis, né? E em termos de efeitos práticos. O que você faz? Você fala assim, eu vou dar subsídio para o pobre comprar casa. Aí o que acontece? Primeira coisa, o preço do terreno da periferia sobe. Quem está ganhando é o dono do terreno, a outra parte, quem está ganhando é o incorporador imobiliário, né? Aí o governo fala assim, eu vou dar um subsídio. Aí a Caixa Econômica fala assim, legal, ele já está dando subsídio, eu vou meter uma taxa de 8% nesse cara pobre aqui no financiamento dele, e eu faço a minha lucratividade. Então, todo mundo ganha, talvez menos o pobre no Bolsa Família, e esse troço não é contabilizado como investimento, o que seria um subsídio creditício, né? Então, você vê que existem 2 políticas sociais, 2 programas emblemáticos do governo, um é muito bom e o outro é cheio de defeitos, cheio de problemas. Bom, eu gostaria de agradecer Marcos. Tem mais uma pergunta lá, última. Porque a gente falou em desigualdade, falou em ideologia, e o senhor perguntou qual seria a solução para isso, o senhor me traga entrasse, né? Depois de tudo que eu vi, a única sensação que eu fico é que a solução seria aumentar a carga tributária e acabar com todos os subsídios, porque quem sabe a gente tem transparência, deixa de ter setores que lutam por proteção e sustentam o próprio governo, que com uma carga tributária do jeito que a gente tem hoje, tem um monte de empresa que não consegue sobreviver competindo no mercado externo, e aí você escolhe sobreviventes, né, que apoiam esse próprio governo. Não, mas eu acho que não, aí eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que se você dá transparência, eu acho que se a sociedade tivesse um mecanismo claro de dar transparência aos subsídios, e isso tudo tivesse no orçamento, aí a sociedade tem uma escolha. Eu quero ser mais nacional desenvolvimentista, eu quero ser menos apoiado. Eu acho que esse modelo é viável porque ele é opaco. Porque as pessoas não sabem quanto custa. A gente teve a manifestação de ônibus em São Paulo. A população foi à rua por 20 centavos. Quantos por cento da população paulistana paga o preço cheio da passagem de ônibus? 11%. O resto, cada um paga um preço diferente. Cada um tem um preço diferente. Eu não pago nada. Você não paga nada. Olha assim. Então, assim, então o problema que eu acho a grande dificuldade do Brasil é o seguinte, é muito barato politicamente você dar o benefício, porque quem paga a conta não vê a conta que está sendo paga. As pessoas não têm noção, né, da conta que estão pagando. Ou com carga tributária que é 3, 7% do PIB, né, ou com preço mais caro dos bens porque tem um conteúdo nacional, ou tendo que trocar todos os aparelhos que agora tem tomar as 3 pontas, ou automóvel que tem uma tarifa efetiva de proteção de 180% em 2005. 180% é a proteção efetiva do automóvel no Brasil. É um número assim. Tem setor tem 0, automóvel tem 180. Como diz um amigo meu, é a única indústria infante no mundo que tem idade para se aposentar, porque ela tem proteção há 60 anos. Né? E aí, para voltar ao ponto da Coreia, para concluir, a Coreia pode discordar, pegar o debate lá com os ingênuos, os não ingênuos,
Mas o ponto é o seguinte, a Coreia tem uma diferença fundamental, ela fez educação, fez várias coisas antes de se industrializar. Antes de crescer. Agora a Coreia tem um ponto fundamental da política industrial coreana. Primeiro, ela foi focada nos setores orientados para a exportação. Esses setores estavam expostos à concorrência. Segundo, ela tinha data para acabar. Ela tinha meta e data para acabar. E acabou. Né? Acabou. Né? Eu falo, se o BNDES tivesse dado certo, o BNDES não seria mais o BNDES. O fato do BNDES crescer é sinal que o BNDES fracassou. Bom, muito obrigado a todos.